Olá, boa noite! Sejam bem-vindos à nossa live. O nosso convidado, Zé Henrique Rodrigues. O Zé Henrique, ele é designer, diretor de estratégias de branding e varejo na Brainbox Design for Business. Possui aí mais de 26 anos de experiência em design, comunicação corporativa, é especialista em marketing, estratégias de marca e varejo. Ele é palestrante articulista sobre shopper experience, tendências e branding. Já foi presidente da Popeye Brasil, que é a Associação Internacional de Marketing no PDV. Já realizou aí vários projetos de marcas, como HSBC, Boticário, Subway, ASICS, Portinari, Arauco, Frimeza, Marisol, Docol, Tyson Foods, Electrolux, enfim, e várias outras. Temos aqui o maior prazer em te receber, Zé Henrique. Temos aí o maior prazer em receber você aí. Boa noite do Brasil todo, né? Do mundo. A nossa última live tínhamos pessoas aí nos Estados Unidos, da Europa. Falem aí da onde que vocês estão, que curso que vocês fazem, que empresas que vocês trabalham. Enfim, é uma conversa que nós estaremos aqui nessa 1 hora e será um grande prazer compartilhar ideias, pensamentos, enfim. Zé Henrique, com você. Muito bem, agradeço aí a professora Gisele pelo convite, sempre um prazer dividir um pouco do nosso dia a dia de tantos anos vendo coisas e testando coisas, acertando, errando e podendo conviver nesse universo maravilhoso que é o universo da comunicação, o universo da gestão das marcas, o universo da arquitetura, o universo... Enfim, eu digo que é o universo que eu amo, o universo do consumo como um todo, né? Seja consumo de conteúdo, consumo de produto, consumo de serviço, e tudo que cerca, tudo que está em volta, o que muda, o que se mantém, aquelas apostas que se tornaram certeiras, que todo mundo achava que ia ser uma coisa fantástica, e de repente, logo depois, não era nada daquilo, e aquilo que ninguém percebia surge como a grande bola da vez. A gente está vendo agora, né, falando com a Gisele aqui, nesses últimos dias, aí, quem diria em dezembro, ou janeiro, mesmo janeiro, que poucas semanas a gente teria uma reviravolta tão substancial. Ninguém viu isso, né? Filmes saíram, tantas coisas, as pandemias, as coisas, mas ninguém, de fato, podia prever isso. Hoje mesmo, falando com um cliente, por mais planejamento, pesquisa, embasamento que a gente faça e se prepare, qualquer pessoa dentro da nossa área que virar e falar assim, eu tenho certeza que se fizer isso vai dar certo, é a única certeza que você sabe que esse cara está errado. Não tem como, né? Dentro da área de marcas, de gestão de comunicação, de marketing, de planejamento, nós nos cercamos de informação, filtramos essas informações para minimizar a probabilidade de erros, ou, pelo contrário, para psicologia positiva, para potencializar as chances de acertos. Então, mas é sempre um grande desafio aí, e eu diria que a minha plateia mais abrangente e, como você mesmo disse, tomara que tenha alguém de fora, né? Aí do país também, para poder dividir essa experiência. Olha, nós temos gente aqui de Santos do Uruará, no Pará, temos aqui gente de Ponta Grossa, Campos do Rio de Janeiro, Caxias do Sul, Ponta Grossa também, Fazenda Rio Grande, Tubarão, Floripa, Olha aí, Bauru, Campinas, Itapeva, São Paulo,
E o pessoal aí está entrando, está participando, sejam todos bem-vindos. E tem uma questão assim muito interessante no teu trabalho, Zé, conhecendo um pouco, que é a união de várias áreas, né? Do design, da arquitetura, da comunicação, da publicidade, do marketing, da gestão. E cada vez mais essa combinação e integração entre as áreas, porque hoje o cliente, não só o cliente, mas eu acredito que o usuário, ele precisa e ele exige, de certa forma, essa integração. O que você enxerga hoje no teu dia a dia? Gil, teu comentário é muito interessante, porque você veja, quando a gente analisa qualquer disciplina em separado, ela é um micro-universo. Que nada, vamos analisar uma pessoa só com um exame de sangue. Aquilo dali não resume o que é um ser humano. Eu estou pegando uma particularidade do exame do sangue que pode dizer se está bem, se está doente, se está mais uma. O macro-universo, os elementos que orbitam, seja o ser humano e, por consequência, as empresas e as marcas, é um ecossistema muito vasto. Então, qualquer análise micro, eu quero analisar a arquitetura da loja. Pode ser analisado, mas sob qual contexto? O Paco Underhill, para quem gosta de varejo aí, é uma literatura fantástica de iniciação ao varejo, porque é uma leitura gostosa. Paco Underhill. E ele é um sociólogo, um antropólogo, pesquisador americano que conseguiu desenvolver ao longo dos últimos 40 anos, com base em análise do perfil do comportamento do consumidor durante as jornadas de compra, uma série de premissas, uma série de questionamentos e uma série de insights a respeito desse comportamento, vendo as pessoas, vendo o consumidor. E ele tem uma frase que ele costuma... quando os caras lá do departamento de marketing me chamam para analisar, dá uma olhada, você que é um cara que entende de ponto de venda, e certamente já aconteceu com você, Gil, com a... Analise quero colocar esse cartaz, esse banner. Você acha que está bom ou você acha que não está bom isso? Então, cara, sob qual contexto que você quer que eu analise isso? Porque este cartaz ele vai ficar no ponto de venda? Então como que eu vou analisar um cartaz que vai ficar no ponto de venda se eu não sei aonde ele vai ficar? Quem que vai ver isso? Né? Como que ele vai ser posicionado? Como que ele vai... Então, como cartaz, como estética de uma peça, eu posso analisar. Então, isso que a gente está falando desse partilhamento, né? De eu querer ver as coisas sobre o micro e o prisma do universo. Então, pode ser um belíssimo cartaz que está posicionado do lado errado da loja que ninguém vê. Então, o que adianta? Eu prefiro um cartaz mais feio esteticamente, mas posicionado no lugar certo, as pessoas vão ver. O que eu quero com ele? Qual que é o objetivo dessa peça, desse cartaz, dessa arquitetura, enfim. Tudo isso, analisando esse ecossistema de uma maneira mais ampla, é que o profissional vai, de fato, entender o que ele está fazendo, o que ele está observando, o que precisa ser feito, qual o problema a ser resolvido. O que é comum hoje em dia, e aí vem um pouco do tema que eu quero trazer para a gente refletir hoje, é essa capacidade de complicação natural que o ser humano tem. Ao contrário do que parece, a gente adora complicar uma coisa. A gente adora falar mais do que deve, né? A gente adora ser um pouco mais prolixo, a gente adora criar uma história, às vezes para tentar contextualizar. Claro, tem muitos fatores culturais, muitos fatores pessoais, mas, em geral, a gente tem uma facilidade ímpar em complicar as coisas, né? E normalmente a gente costuma condenar aquelas pessoas que são muito pragmáticas, né? Pô, o cara nem fez um floreio, o cara já foi direto ao ponto, pô, me pague uma bebidinha, me convide para sair, sempre tem aquelas piadas, né? Porque o cara que encara assim, vamos simplificar e vamos direto ao ponto, nossa, esse cara é objetivo demais. E essa objetividade é o que hoje em dia isso começa a se esvair, porque a quantidade de conteúdo que a gente tem é muito grande. A facilidade de a gente ser prolixo, confuso, de não saber interpretar bem as coisas, porque tem tanta coisa a ser interpretada, é quase certeiro. E aí tem um papel muito importante das marcas conseguirem nos ajudar
a interpretar, nos ajudar a nos acalmarmos, né? Ajudar a selecionar, a facilitar esse processo. Então, aí que eu fiz uma compilação nesses últimos tempos sobre marcas que têm tido uma facilidade de conseguir simplificar, e a simplificação ela gera resultados de curto, de médio e de longo prazo. Então, isso que eu quero hoje dividir um pouco com vocês, e obviamente fiquem abertos para que no final, né, Gi, vocês façam suas perguntas e a gente consiga aí interagir de uma maneira que para vocês seja produtivo. Isso mesmo. Então, enquanto eu vou colocando aqui a tua apresentação, Zé, vamos dividir? Quero convidar então a todos para deixar aqui seus comentários, suas questões, questionamentos, enfim, não deixem de comentar, que a gente vai voltar e vai fazer aqui a troca de conteúdo aqui com o Zé, tá bom? Então, Zé, perfeito, vamos lá. Tá aqui já duplicado. Já apostos. Muito bem. Então, eu gosto de começar falando sobre, para mim, que é o eixo que vai nos nortear por tudo que nós fizermos a partir de agora, né? Tanto nessa conversa aqui de hoje, quanto na vida de vocês, seja pessoal ou profissional. Isso foi uma pesquisa feita em 2018 com o Havas Group, é um grupo muito grande, que também tem braços de comunicação e braços de tendência, né, e pesquisa. E eles fizeram essa pesquisa chamada de Meaningful Brands, que o próprio nome já diz, ou seja, marcas que têm um significado, marcas que têm uma razão, um propósito. E nessa pesquisa, com mais de 3 mil respondentes, uma pesquisa mundial, os respondentes, entre várias respostas, eles declararam o seguinte, que eles não se importariam se 74% das marcas que hoje existem no mundo simplesmente desaparecessem. Então eu vou frisar, vou falar de novo, porque esse ponto é fundamental. Vocês conseguirem perceber o nível em que nós, consumidores, estamos chegando. Então, consumidores de todo mundo afirmaram que não se importariam se 2/3 de todas as marcas que existem, ou seja, pelo menos as marcas que os cercam, vamos pensar assim, certo? Simplesmente desaparecessem. O que isso quer dizer? Quando alguém declara, cara, 2/3 das marcas que estão ao meu redor simplesmente podem explodir, porque para mim não vai fazer diferença nenhuma. Isso daqui, nós, consumidores, nós estamos falando isso, tá? Isso significa uma coisa muito simples. Relevância. A palavra que eu tenho insistido muito junto aos nossos clientes, junto às pessoas que nos cercam. Relevância. Na nossa vida, nós procuramos, seja no campo pessoal, quanto no campo profissional, relevância em tudo que a gente faz. Quando a gente não encontra relevância, ou seja, uma razão clara, aquilo lá é dispensável para mim. Então você pode ter um amigo que é irrelevante, você pode ter um chefe que é irrelevante, você faz tudo, ele não diz nada para você, você que tem que entender o que tem que fazer, ele não dá retorno, não dá feedback, não dá apoio, não dá nada, ele não diz se está bom, se está ruim, então para mim o cara é irrelevante. Você pode ter um companheiro irrelevante, né? Pode ter tantas coisas que nos cercam, podem ser irrelevantes, que para a gente não faz diferença. E isso ele é simplesmente matador no universo das empresas, porque um amigo eu abandono, o companheiro a gente se divorcia, né, ou dá o fora, o chefe você pede demissão, e qual a relação com as empresas? A relação com as empresas a gente simplesmente abandona o relacionamento. Eu deixo de frequentar, deixo de ir na loja, não compro mais o produto. Então, esta relação ela é simplesmente cortada. E é nocivo, obviamente, para a perpetuidade do negócio, né? Hoje, a gente vive, somados a isso, né, essa falta de relevância, ou essa busca por relevância, num universo que a gente chama, é um fenômeno, né, é um fenômeno, isso real,
que já está sendo amplamente estudado, chamado de aceleração social. A aceleração social é fruto dessa quantidade absurda do impacto que a gente está tendo cada vez mais, de conteúdo, de informação, essa hiperconectividade, de todo mundo achar sempre que está correndo atrás de alguma coisa e que precisa, aquele fear of missing out, né? Eu tenho que estar conectado, eu tenho que estar, eu fiz qualquer coisa, eu tenho que postar, eu tenho que me conectar, eu tenho que dizer que eu fui, eu tenho que dizer que eu sou, eu tenho que dizer que eu tenho que provar tudo, Isso está gerando o quê? Está gerando medo. As pessoas, a gente sabe de tudo em tempo real. Então, se um cara morre atropelado lá na Malásia, já está na notícia aqui, até porque a mídia vende uma notícia que sempre nos atrai, e isso daqui que para a gente é sempre um medo, aquilo que a gente parece evitar, pelo contrário, isso nos atrai. A mídia que vende, a notícia que vende, é a notícia ruim, não é a notícia boa. Vocês nunca viram um noticiário só de notícia boa. Um estudo feito por uma pesquisadora em Harvard mostrou que 90% das notícias, em geral, nos noticiários, sejam impressos, online, televisivos, são notícias ruins e 10% de notícias boas. Ou seja, de cada 10 notas, 10 notícias que saem na mídia, 9 são ruins. São de tragédias, de calamidades. Então, ou seja, por que eles fazem isso? Porque a mídia é ruim, a mídia é corrupta, a mídia está destruindo a nossa cabeça? Não, porque tem alguém consumindo essa notícia, certo? Nós consumimos porque a gente gosta, aquele acidente na rua, a gente diminui para ver o acidentado. Se a gente não diminuísse para ver o acidentado, a mídia não ia vender esse tipo de notícia. Então, isso é um reflexo de como nós, seres humanos, nos comportamos. Então, essa aceleração social, este nível de hiperconectividade em tempo real que a gente tem, está gerando medo. As pessoas têm medo de se vacinar, porque tem um monte de fake news, porque acha que vacina é uma coisa ruim. Tem medo de que vai bater um meteoro na Terra, vou morrer, que vai explodir o vulcão, que vai ter mais uma pandemia dessa, que não sei o que lá, né? E daí gera ansiedade, gera exaustão, as pessoas estão tendo burnout, que é aquela a síndrome de burnout, né? Crises de pânico, crise de ansiedade, estafa física e mental já muito cedo, né? Síndrome do super-homem, esses raios desses coaches motivacionais que falam que a gente pode tudo, pode superar os nossos limites. Você não tem limite, supere os seus limites. É óbvio que tem limite. Tanto que é por isso que é o nome, é limite. Se chegar, passar do limite, a gente morre. Tá aí as pessoas fazendo selfie, morrendo fazendo selfie, porque acham que não tem limite, né? Então, a falta de foco, isso tudo está gerando com que a gente não tenha foco, a gente procrastine, a gente demore, a gente adie compromissos, aí a gente tem uma escassez de tempo, porque tem tanta coisa e não sei mais o tempo. Então, eu estou só narrando essa situação para vocês também entenderem esse momento e se colocarem e viverem, porque vocês estão vivendo isso, nós estamos vivendo isso. E o que as marcas, né, podem estar? Então, pense nesse momento. Ainda mais agora. Então, tudo isso já estava antes de uma pandemia, sem ninguém trancado em casa. Depois de uma era, né, ou no meio de uma era de uma pandemia, essa aceleração social ainda está muito, muito maior, né? E gera efeitos muito, muito, muito contrários. Tem gente que acha que tudo isso é uma grande farsa e tem gente que acha que vai morrer amanhã. Então, e obviamente que todos esses, veja, quando a gente vai analisar tendência, quando a gente precisa analisar, pensa em planejamento, pensa em estratégias, a gente olha que, por um lado, quando tem essas tragédias, esses desenhos desses cenários, por outro lado, surgem muitas oportunidades de negócio. Aqui é um exemplo de uma moça, isso é um card do WhatsApp que estava circulando, né? Uma pessoa que vende tempo, personal time. Olha o grau que chega das relações humanas, em que eu tenho tanta coisa para fazer que eu começo a terceirizar as atividades básicas do dia a dia, inclusive assim, alguém que leve o filho para o colégio, que busque, leve lá a correria. Hoje a função, o fenômeno, né, o fator, perdão, tempo, ele é fundamental na compreensão de toda a nossa jornada, experiência de consumo, experiência do usuário.
experiência de venda, todas as experiências que a gente tem falado hoje em dia, o fator tempo ele é muito, muito, muito importante para que a gente consiga ter uma noção, uma clareza do que precisa ser feito, né? Então, veja, esse fenômeno que a gente colocou da aceleração social, tudo isso aqui, esses medos, tal, então aqui um exemplo de alguém procurando sanar esses problemas, né? E como eu disse, a nossa era hoje em dia, se a gente olhar de 100 anos, de 50 anos, de 40, 30 anos, a quantidade de opção que a gente tinha, a quantidade de opções que nós temos para absolutamente tudo hoje, a quantidade de shopping, de lojas, de marcas, de carros, de canais de TV, de canais de notícia, quantidade de lojas dentro de um shopping, quantas marcas de roupa, quantas indústrias de sapato, é muita coisa. E essa era do muito, obviamente, que vai gerar muito problema também. Então, só porque tem mais, quer dizer que só tem mais coisas boas, coisas legais. Ai, que bom, eu tenho bastante opção. E até pouco tempo atrás a gente falava, eu adoro ter muita opção. A gente já começa a chegar num tempo agora, graças a todos esses fenômenos que eu acabei de narrar, de uma maneira mais sintética, em que ter tanta opção já não é mais uma coisa legal. Isso vai gerando muito, muito, muito problema em demasia, porque muito menos tempo, muito mais opção, isso obviamente que vai dar um choque. E aqui vem algo que eu tenho insistido bastante, o que eu tenho chamado das marcas MacGyver. Quem é mais velho, vamos dizer assim, uns 35 talvez, ou 40 mais, 40 mais é mais garantido, vai se lembrar do MacGyver, né? O MacGyver era um agente secreto que ele tinha um poder fantástico de modo muito rápido e de improviso, com os elementos que ele tinha disponível na mão, ele resolvia problemas. Ele fazia ele estancava um vazamento nuclear com uma barra de chocolate, um chiclete, um papel alumínio, um clips na mão do MacGyver é uma caixa de ferramenta. Então, fazendo essa metáfora, né, as marcas MacGyver são aquelas que cada vez mais vão ter um poder de rapidamente resolver problemas das pessoas lá da ponta, de toda a sua cadeia de relacionamento, né? Do seu público interno, dos seus públicos intermediários e, obviamente, dos seus públicos finais. Então, ter visualizar, né, colocar esse mindset como um direcionador do dia a dia, falou, quantos problemas eu estou resolvendo hoje e quantos problemas eu estou criando hoje. Então, como o pensamento de marca MacGyver com bastante rapidez, a gente poder passar de uma relação que eu tenho hoje, simplesmente de querer gerar problemas, e a gente tem problemas em todas as relações do dia a dia com as nossas marcas, seja aquele lugar que não tem um estacionamento coberto e está chovendo, isso é um problema. Aquele lugar que o vendedor não tem nenhuma informação a respeito, ou você entra numa loja que não aceita cartão, ainda existem em 2020 estabelecimentos comerciais que não aceitam cartão, o cara só aceita dinheiro. Estacionamento é um clássico, né? Estacionamento, não aceitar cartão. Então, veja, isso tudo são atritos, são problemas que o varejo, os serviços como um todo, pode ser um hotel, pode ser um banco, pode ser uma academia, vão gerando uma série de problemas. E cada vez mais estar preocupado em, de fato, resolver problemas, a gente deixa de estabelecer uma relação apenas transacional com os nossos clientes, aquela coisa fria, do tipo, eu tenho o meu produto aqui, você me dá o teu dinheiro, eu dou o produto e acabou, a uma economia cada vez mais emocional, onde eu preciso, de fato, olhar lá para frente, entender qual que é o cenário dos problemas que grupos de pessoas, né, que o perfil dos meus clientes enfrentam no seu dia a dia, como a minha marca, dentro daquilo que eu faço, posso resolver os seus problemas. Então, esse engajamento e essa conexão emocional começam a ficar cada vez mais fortes, mais prevalecentes, né? E vem uma frase que tem sido bastante usada, uma frase que eu gosto, que é isso: não me venda, me sirva. Né? Há alguns anos a gente falava don't sell me, talk to me, fale comigo antes de querer me vender. Agora já evoluiu, do falar me sirva. Antes de você querer vir aqui empurrar um produto, uma oferta, olha isso aqui, aquele que a gente vê do papo do vendedor,
primeiro o que eu posso fazer por você? E daí eu estabeleço uma relação de confiança, esse engajamento, para de fato você querer ter aquilo que eu posso te oferecer. E aqui eu puxo um exemplo muito bacana de uma marca nos Estados Unidos, que é uma marca, assim, vamos dizer, aqui fazendo uma analogia para o mercado brasileiro, a gente estaria falando de uma Renner, uma C&A, né? A Nordstrom é uma marca, uma loja de departamento, né? Sempre voltado ali para a área de vestuário, e eles estão testando formatos diferentes para conseguir compreender esse novo comportamento do consumidor. E eles abriram, que nem dá para dizer que é uma loja, isso não é uma loja, como a gente conhece no conceito de loja, de eu entrar, comprar, porque aqui eles não vendem, vamos dizer assim, os produtos. Aqui é simplesmente um centro, é um hub, né? É um centro de conexão, centro de serviço dessa marca. Fala, pô, mas como que o cara vai abrir um lugar em que ele não vende nada? Ele está vendendo conexão e serviço, eu falei. Isso é algo a ser vendido, porque isso é engajamento, isso é fidelização. Então, eles abrem esses pontos, vamos dizer assim, de atendimento menores, em bairros específicos, tanto que eles chamam de local, né? Ou seja, é o negócio local dessa loja, dessa marca, essa rede. Vocês veem ali vocês conseguem visualizar nessa imagem ali, tem um Hello West Village. West Village é um bairro da ilha de Manhattan, em Nova York. Então, eles estão saudando as pessoas desta comunidade, deste bairro. E quando eu entro nesse local, eu tenho uma série de serviços que essa marca presta, mesmo que você não seja cliente da marca, ou que você tenha necessariamente comprado alguma coisa nessa marca. Então, eles fazem desde coisas simples como uma alfaiataria, uma costureira, eu posso ajustar as roupas, consertar sapato nesse local, ele pode, se ele tiver disponibilidade, ele faz na hora, ou você deixa e depois pega. O consumidor ele consegue comprar as compras online, ele faz a compra lá no site e manda entregar ali. Então, tem muitas cidades em que, e muitos prédios, vocês mesmos diversos aqui devem morar em prédios em que não tem portaria 24 horas, daí é muito ruim a logística de mandar entregar alguma coisa, e se não deixam entregar no local onde você trabalha, onde você manda uma compra online? Se eu não posso entregar em casa, eu não posso entregar no trabalho. Então, se tiver um ponto estrategicamente localizado perto da minha casa ou do meu trabalho, eu mando lá para eu pegar, o que a gente chama do Buy Online e Pick Up in Store, né? Então, isso também é um serviço. Vai lá, maravilha, simples, nada demais. Tem um serviço fantástico aqui, que para mim isso vai fora de qualquer coisa que eu já tinha visto, que se você comprar um produto, mesmo que seja de outra loja, e precisar devolver esse produto, ou seja, comprei, veio pelo correio, veio pela FedEx, né? Eu comprei um produto lá na C&A, na Zara, chegou na minha casa, não gostei, vou ter que devolver para a Zara. Mas que saco, eu tenho que ir no shopping, na loja da Zara. Não, mas eu etiqueto, como já vem as coisas etiquetadas, eu entro aqui nessa loja da Nordstrom, não preciso falar com absolutamente ninguém, tem uma área sinalizada ali, devoluções, já separado por qual é a empresa que faz a devolução, eu coloco o meu pacote ali etiquetado e vou embora. Não preciso falar oi, se eu não quiser falar oi, não preciso dar meu e-mail, dar meu celular, dar meu RG, deixar um documento, fazer um pré-cadastro, não preciso de absolutamente nada. Eu só preciso entrar. Aí pergunta, mas que dinheiro que esse cara está ganhando com isso? Ele está ganhando confiança, ele está ganhando proximidade, ele está ganhando conexão, ele está servindo antes de querer vender. Ele está tornando a marca, lembra que eu falei lá atrás? Relevância. Ele torna a marca dele relevante para um grupo de pessoas. E essas pessoas certamente terão muita dificuldade de esquecer ou apagar isso da memória, porque alguém que te ajuda a resolver um problema, a gente não esquece. Então, aquele cara que simplesmente está te vendendo um produto legal por um preço bacana, que legal, fiz uma boa compra. Agora, se uma marca consegue colocar esta relação num nível maior, num nível de, cara, eu vou te ajudar, porque eu sei que você tem problemas e dificuldades, escassez de tempo no dia a dia, e por meio dos serviços que eu posso prestar, eu posso ajudar um pouquinho a tua vida. Deixa eu tentar fazer a tua vida um pouco mais simples. Isso não tem preço. Então, essa relação de servir, e aqui tem outras imagens, por exemplo, se você comprar um presente para alguém, você pode parar lá e fazer um pacote de presente.
não precisa falar com ninguém. Então, o cara, eu quero que ele entre para fazer o pacote de presente. Para mim é importante isso, porque você começa a ter uma relação com a marca. E é muito interessante porque vai colocando muita coisa por terra, daqueles preconceitos que normalmente o varejista físico sempre teve, quando a gente faz conversas como usar banheiro, disponibilidade de banheiro. Aí eu não vou abrir, coisa básica, né? Não vou abrir o meu banheiro para as pessoas, porque senão o cara vem aqui, só fica sujando o meu banheiro, não compra nada, e entra, só usa banheiro, vai embora, tal. Isso para mim foi sempre alguma coisa que nunca fez um sentido. Falei, cara, você é um local que está aberto, deixa a pessoa entrar. Coloque uma tia a mais para limpar o banheiro, não é o salário mais alto da companhia, e faz a limpeza, porque se você conseguir oferecer para as pessoas que estão no seu entorno um local, no mínimo, decente para a pessoa usar no momento em que precisa, isso é uma relação, isto é uma servidão, né? Eu estou servindo antes de pensar. Então, a gente sempre vai pensar no ponto de vista, obviamente, que tem o fator econômico, mas a gente sempre coloca, em geral, a gente sempre coloca, as marcas colocam o consumidor como, sempre foi feito assim, né? Na maioria das vezes, o consumidor como um inimigo, o consumidor como um mal necessário. Eu preciso, esses clientes, cara, é esse cliente que paga as tuas contas. Então, de que maneira que eu consigo aprofundar minha relação com este cliente tão odiado, mas que paga minhas contas, uma relação de amor e ódio, de modo a que a gente eleve essa experiência. Então, essa noção de servir, que poderia cair por terra ao longo dessa evolução da jornada, é o contrário. Isso está vindo com mais força e evidência para que as marcas consigam estabelecer novas conexões, estabelecer novos parâmetros de experiência de compra. Então, para mim, assim, hoje em dia a gente fala proporcionar uma experiência de compra, né? Aí, normalmente, vem lá o pessoal fala, eu quero uma loja, eu quero ter um espaço instagramável lá na minha loja para as pessoas tirarem foto. Isso é uma experiência. Tá, mas o quão relevante é essa experiência no final do dia do cliente, né? O quanto você tirar uma foto no espaço instagramável vai resolver problemas do teu dia a dia. Então, já vi lojas super legais, arquitetura super bonita, um espaço instagramável legal para você postar nas redes e coisas básicas como comprar e pegar na loja, um sistema que funciona, um sistema de fato que consegue fazer a troca de uma maneira rápida, não preciso ficar numa fila que demora um monte. Então, o que adianta ter uma parede pintada para eu tirar uma foto instagramável no Instagram e o teu sistema é uma poioca? Ou você pede até meu exame de sangue para trocar esse produto. Então, qual é a experiência? Qual é a experiência? É a simplificação do processo. Então, vamos simplificar o processo? Vamos resolver as questões básicas que essa pessoa, esse cliente, esse ser humano tem, antes de pensar em florear. Eu não quero floreio, eu quero pragmatismo, eu quero que quem está do meu lado me ajude a resolver problemas, né? Aqui é um local muito bacana que está fazendo sucesso agora, vamos ver se perdura, até porque com essa pancada aí de Covid vai mudar bastante o cenário de várias marcas, né? Mas ele juntou, é um cara que decidiu juntar os dois universos. Para quem tem filho aqui sabe, quando você vai passear num shopping, você tem de um lado lá um Kids Park, ou similares, e do outro lado você tem uma loja de brinquedo. E o cara pensou e perguntou, por que eu não junto as duas coisas num espaço único, em que as crianças e os pais consigam literalmente brincar e aprender no local e também comprar os seus brinquedos? Então ele criou esse conceito, essa loja, essa rede chamada Camp, onde essa imersão familiar essa grande experiência, ela é imperativa na condução desse negócio. Não é uma loja de brinquedo. Não dá para encarar como uma loja de brinquedo. Ele já tem 5, 6 lojas em locais diferentes e cada loja tem um formato diferente, que também é outra tônica que a gente vem acompanhando nos últimos tempos. Principalmente marcas novas que estão surgindo, elas já não nascem pensando num padrão que será replicado à exaustão. Não, todas as lojas têm que ser, o padrão da rede, todo mundo tem que ser igualzinho. Como que uma loja vai ser igualzinha se o padrão de comportamento das pessoas não é igualzinho nas diferentes comunidades, em diferentes cidades, em diferentes bairros? As pessoas se comportam diferente num bairro mais isolado, ou uma região periférica de uma cidade, uma loja num centro de uma cidade, uma loja num shopping mais
elitizado ou num shopping mais popular, qual minha marca de fato precisa ser estandarizada, né? Então, entender essas particularidades, eu consegui também, parece ao contrário, mas eu simplificar o processo. Como que eu consigo simplificar a vida da pessoa? A simplificação, ela é sempre um engajamento com a necessidade. Então, essa empresa, ela tem um processo muito legal, porque ela faz atividades diárias programadas. Não é de vez em quando, chama um animador de vez em quando, no final de semana, para fazer volume. Não é isso. É a pauta, né, o conceito dessa loja, ela é inteirinha baseada em entretenimento junto com o brinquedo. Então, quando a gente entra no site, depois vocês podem entrar para conferir, eles têm aqui já quais as atividades, entra no site de uma loja de brinquedo e ele diz assim, quais são as atividades de hoje. Em qual loja que você quer? Eu quero a loja daquele shopping, eu quero ir na loja, aquela loja de rua. Você seleciona a loja e mostra lá a grade de programação que ele tem. Cara, eu nem estou falando de brinquedo, porque ele simplificou a jornada do pai, que precisava ir em 2 lugares diferentes, e colocou num grande universo chamado infância. Então, vamos simplificar isso. Por que tem que ser 2 coisas diferentes? Vamos colocar tudo neste macro universo, porque é um único conceito, e ninguém brinca sem brinquedo. Né? Uma coisa está relacionada à outra, é tão simples quando a gente para pensar, mas às vezes a gente é muito resistente porque olha para os conceitos pré-existentes e para os formatos pré-existentes. Bem, então, se existe um Kids Park, eu vou abrir uma concorrência dele, vai ser o Kids Park 2. Se tem uma loja de brinquedo, eu vou abrir uma loja de brinquedo 2. A gente fica olhando ali, verticalmente. Quando a gente olha mais para o lado e vê aquele ecossistema que eu estava falando no início, tem a noção do todo, de observar tudo o que está acontecendo ao meu redor, de fato observar pessoas, a nossa área de comunicação e comportamento, é isso, é comportamental. Eu preciso entender o comportamento das pessoas que nos cercam, porque todos nós temos uma série de problemas no dia a dia. Como que eu resolvo esses problemas dessas pessoas? Vamos entender, né? E muitas vezes não são problemas que são expressados verbalmente. Eu tenho esse problema. É um comportamento. A gente observa esse comportamento baseado em uma série de técnicas, metodologias diferentes de pesquisa, né? Hoje em dia até o neuromarketing tem cada vez se ampliado mais para eu conseguir fazer o cérebro falar, sem ele expressar verbalmente, porque eu falo, não, eu adorei isso, o teu cérebro está falando, eu detestei isso, né? Mas isso é um outro capítulo depois, para a gente falar de neuro, dá para até ter aí mais um capítulo para a gente falar dessa área, né, chamada de neuromarketing. Então, aqui pelo site, a gente vê as atividades que eles fazem, a maneira como eles endereçam ali, a brincadeira, você pode brincar online, então ele tem esse, meio como se fosse um unboxing, né? Eu vejo dentro do site, do e-commerce dele, alguém brincando com esse produto para eu entender, deixa eu ver se meu filho ia gostar, meu sobrinho, ele brinca com o produto online, eu vejo um vídeo, olha que legal, não, eu acho que ele vai, vou comprar, Então, é uma marca que conseguiu pensar numa jornada mais macro, porque entendeu, de fato, sabe quem fundou essa marca, o fundador dessa marca? É um casal, pai de 2 filhos. Então, eles se viram numa situação de uma série de problemas, e a maioria dos negócios que têm surgido, os novos negócios bastante relevantes, são aqueles negócios que nasceram de pessoas que têm problemas, e desde os problemas eles criaram soluções, e são negócios muito fortes, né? Então, reforçando isso, né? Quando a gente olha o comportamento de grupos de pessoas, é que eles pegaram pais com filhos. Onde que eu vou brincar com meu filho? Não tem, as lojas estão fechando, é tudo online. Que sem graça, vai ficar tudo online, mas será que a gente não precisa de um espaço para ter? Será que é só brinquedo? Então, ele conseguiu unificar isso, observando um próprio comportamento dele e desse nicho chamado pais com filhos. Quantos outros nichos que nós temos por aí que precisam ser bem observados para encontrar onde estão essas oportunidades, esses problemas? Essa é uma marca que está fazendo um trabalho muito interessante. Ela ela faz parceria com grandes operadoras, como uma Vivo, uma Claro, vamos dizer assim, operadoras ou lojas que vendem celulares, para ir até o usuário, o cara que comprou um iPhone, por exemplo,
Imagine diversas situações. A gente acha que todo mundo que compra tecnologia, que o cara é um mega expert em tecnologia, ou que todo mundo vai ter a paciência, de ler o manual, ninguém mais nem sabe o que é um manual, e o outro de ter que abrir o YouTube para ver tutorial como funciona. Imagine uma mãe que acabou de ter um filho e tem um outro filho pequeno. Ela precisa configurar o iPad para o filho pequeno para poder deixar o menino ali um pouquinho entretido, para poder dar conta do bebê que acabou de nascer. O marido trabalha muito, viaja o tempo inteiro, uma situação contrária. A mulher é uma alta executiva, ele tem um tempo mais em casa, precisa ficar ali, está com o filho pequeno. Como que eu vou comprar e ficar configurando? Tentem configurar um iCloud com vários usuários. A hora que a gente fala, não, isso é muito simples. Isso não é simples. E hoje as pessoas pagam, literalmente pagam, para que esses devices, nossos aparelhos, sejam configurados. Então, o que esse pessoal fez? Ele falou, não, eu vou simplificar a vida das pessoas. Eu vou fazer parceria com essas grandes marcas, com essas lojas, vou oferecer esse serviço já embutido no valor do produto que ela comprar, seja um celular ou um tablet, e vou aonde a pessoa estiver. Eu não preciso fazer aquela mãe ou aquele pai que está cuidando de um filho, sair, pegar o carro, ir num shopping, entrar na loja da Vivo, tirar uma senha, ficar esperando para ser atendido, para o cara ajudar a configurar. Não. Onde que o senhor está? Estou aqui em casa. O senhor agende uma hora comigo e eu vou, na hora, eu vou estar aí, né? Diferente do pessoal da Sky ou lá que fala entre 9 da manhã e 6 da tarde eu apareço aí, né? Então, e o cara que criou esse serviço, isso é um serviço, né? Aqui a gente vê lá, eu entro, peço, compro, isso já está embutido, não tem que pagar nada mais por isso, e eu recebo em casa ou no trabalho, até constantemente eu vou almoçar, eu tenho 1 hora de intervalo de almoço e eu quero que o cara vá lá enquanto eu almoço, o cara me explica como é que configura essa meleca. Até isso pode. Então, é um serviço extremamente flexível, pensando no usuário lá da ponta, pensando na pessoa, né? Pensando na pessoa, é uma cacofonia interessante, pensando nesta pessoa que tem problemas reais, e ele entendeu esse nicho, esse universo, e resolveu e criou de uma maneira eficiente uma solução para conseguir resolver. Então, que é basicamente serviço, né? Uma plataforma de serviço. Quem já ouviu falar, agora no Brasil já tem várias empresas que estão fazendo, mas aquele colchão que vem na caixa. Isso foi um produto inventado há cerca de uns 10 anos, eu diria assim. Ela já se tornou, essa empresa Casper, que é uma empresa americana, já num unicórnio, né? Já que passou de 1 bilhão de valor de mercado, vendendo colchão. Então, como é que pode, né? Em 2010, uma empresa que resolve vender colchão no mercado americano, mercado extremamente competitivo, já maduro, com diversos concorrentes, diversas indústrias, diversos varejos. Imaginou? Eu quero competir com a Ortobon aqui no Brasil. Cara, vendendo colchão? Você está louco? Olha a quantidade de lojas que esses caras têm. E em menos de 10 anos eles conseguiram, entre outros feitos, criar um novo segmento, que é esses colchões dentro de caixa, e conseguiram quebrar grandes empresas já consolidadas nos Estados Unidos no segmento de colchões, simplesmente porque ele entendeu um universo de problemas, entendeu uma nova expectativa de compra desse tipo de produto, e aquilo que você pensa assim, o que pode inventar de diferente num colchão? Está aí. Então, basicamente, a história contada de maneira sintética, olha o inferno que sempre foi comprar um colchão. Quem já passou por essa experiência sabe. Eu quero comprar um colchão de casal. A gente vai até uma loja, eu deito em dezenas de colchões diferentes, com o vendedor do meu lado, de terno e gravata, tentando me convencer que eu estou sentindo a nuance de densidade entre aqueles 10 colchões diferentes. Aí eu fico sentado, né, deitado, olhando para cima, aquele ambiente completamente não tem nada a ver com o que eu espero de estar no meu ambiente, né? Um vendedor me olhando e aí, sentiu a densidade? Eu não estou sentindo nada, absolutamente, parece que eu estou num orfanato alemão da Segunda Guerra Mundial, um bando de caminha, uma do lado da outra, aquele pé direito de 10 metros de altura, fala, cara, esse troço aqui não dá certo. Aí você fala, beleza, você escolhe rápido o modelo, né, você e a tua mulher, já meio constrangidos, aí o cara te faz assinar um contrato ali, onde ele diz ali, ó, você tem que ler em letras pequenas, se você não gostar, o colchão vai demorar aí
umas 3 semanas para ser entregue. Se você não gostar do colchão, não tem devolução, a gente não devolve o dinheiro, não faz nada, meu amigo. Tipo assim, é igual comprar roupa íntima. A gente não troca, meu. Paciência, comprou errado, o problema é teu. Então, esse segmento veio sempre assim. Era o que eles chamam, hoje que estão chamando, né, o novo normal. Esse era o normal do segmento de colchões. Quando veio um cara e falou, cara, olha o pepino. E depois você chega em casa, um colchão de 2x2, aí vai ter que, não passa pela porta. Aí quem mora em apartamento, e hoje em dia os apartamentos cada vez menores, não passa pelo elevador. Aí não passa pela escadaria. Aí você tem que içar o colchão. Aí o síndico fala, não, nesse prédio não dá para içar nada por fora. Aí acabou. Então, a quantidade de problema que tem para comprar um colchão, esses caras falaram, vamos resolver esse troço. Vamos projetar um colchão que possa ir no menor espaço possível, compactado. Compactado, eu consigo colocar mais num caminhão de entrega. Se eu consigo colocar mais num caminhão de entrega, eu consigo dizer que meu frete é grátis. Já imaginou você dar o frete? Olha o custo de um frete, quem entende de frete. É peso e volume. Um colchão de casal de 2 metros por 2 metros é pesado pra caramba. Então, isso tudo está embutido no custo do frete. Por isso que o colchão começa a ficar caro. Daí o cara fala, não, vou fazer no menor espaço possível, vai baratear o meu processo de logística, eu vou poder dar logística grátis, ou seja, reduz o preço também do meu colchão, e além disso eu vou dar 100 dias de teste grátis, reembolsáveis. 100 dias de teste grátis. Então ele acabou de dar uma garantia, ele comprou credibilidade. Eu estou comprando, é uma marca nova. Como que eu vou confiar nessa marca nova? Cara, se em 100 dias você não gostar, eu devolvo o teu dinheiro de volta. Devolve o colchão e a gente não fala mais nisso. Então, isso é comprar credibilidade. E ele lançou esse produto no mercado e se tornou um sucesso enorme. E aqui eu gosto, tem uma marca que começou com uma densidade só de colchão para facilitar o processo, ele só tinha uma densidade de colchão quando ele lançou o produto. Simplificou. Uma densidade de colchão. As outras marcas têm meia dúzia em cada categoria. E aqui eu tirei um print do site, do e-commerce deles, e olha lá a maneira. Quando você entra, coloca lá colchão, você coloca. Eu tenho um colchão. Hoje em dia eles ampliaram, eles têm 3 densidades. 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas e o preço, bem claramente mostrado. Quando eu vou acessar o site, que à época era o principal líder do segmento, que era o Mattress Firm, 3.000 lojas de colchão nos Estados Unidos. 3.000 lojas. Entra no site do cara, você coloca lá, clica em colchões, aí tem lá, compre por tamanho, quanto que você quer pagar, por nível de conforto, por marca, por tipo de colchão. Fala, meu Deus do céu, eu só queria comprar um colchão. Então, olha a complexidade que é para uma pessoa que não entende nada de colchão, está com dor nas costas, precisa de uma solução rápida. Eu entro num site desse, isso daqui para mim é uma ofensa, não é uma ajuda. Então, a marca, nesse ponto, para mim, ela está sendo um mal necessário. Ela não está nem um pouco preocupada em me ajudar. Ela está vendendo produto. É um bando de produto. Quer compra? É assim, tchau. Quando vem um cara e mostra isso, ele fala, opa, eu quero te propor uma coisa diferente. Eu quero propor que você tenha um poder de decisão mais simples e mais rápido para poder se ocupar com outras coisas na sua vida, mas não perder tempo e ficar 3 dias tentando pesquisar o colchão ideal. Aqui você encontra em poucos minutos. Então, esse processo de simplificação é cada vez mais imperativo para que as marcas consigam fazer isso que eu estou querendo dizer para vocês, dessa relevância. Então, isso para mim é uma marca relevante. Isso é uma marca que está preocupada em entender a minha frustração diária. Isso é uma marca que tem empatia com aquilo que eu sinto. Olha aqui, todo mundo já foi numa loja de colchão? Não é isso uma loja de colchão? E esse era o ambiente dessa Mattress Firm. Olha lá, não parece um orfanato? Um bando de caminho, uma da lado da outra, com cara de colchão ali, você tem que deitar, tal, situação embaraçosa. Quando essa empresa, a Casper, que nasceu online, só vendia colchão no universo digital, falou, não, a gente precisa ir para o varejo físico. A gente precisa de mais proximidade, conexão, estar mais engajado com o consumidor, fazer o consumidor experimentar. Isso mesmo pós-Covid, vai diminuir, mas não vai morrer. Né? Isso não vai morrer. Quando eles criaram a loja física deles, eles já pensaram em todas essas frustrações, esses problemas que uma loja como essa aqui dava, e criaram o espaço deles, onde cada modelo de colchão tem uma casa. É uma casinha
para que a pessoa consiga entrar, fecha a cortina, se isola lá dentro, troca a luz, tem uma musiquinha que pode colocar para sentir o efeito de relaxamento e fica ali, testa o colchão, dorme ali, não tem nenhum vendedor chato que fica aí, gostou, e aí, gostou, e aí, gostou. Então você tem uma total liberdade, você consegue de fato fazer uma experiência num produto de como você estivesse levando esse produto para casa. E aos poucos eles foram ampliando devagarzinho o mix, uma vez que eles conseguiram mostrar o propósito, no que eles eram bons de fato, eles ampliaram um pouco a linha, criando ali roupa de cama, criando uma linha de pijama. Hoje eles têm uma linha de pijama, mas assim, de novo, não é uma linha com várias estampas, né? Jogo de cama com várias estampas, não, tudo sempre muito restrito, porque eles entendem que quanto menos opção você der para o consumidor, melhor vai ser a tua relação com a marca, vai ter melhor custo para você. Quando você cobra, quem entende aqui de produção industrial sabe, né? Quantidade de mix, quanto maior o teu mix, mais custo você tem. Mais máquinas, mais setup de máquina, mais matéria-prima. Você quer agradar todo mundo, então tem que produzir um monte, daí você tem que vender tudo isso, é estratégia, coisa, catálogo, vendedor, representante. A brincadeira começa a ficar muito pesada. Então, essa simplificação de mix também, hoje, cada vez tem ganho mais relevância. Todas as empresas que eu conheço têm feito um trabalho nesses últimos anos de enxugamento de portfólio, que a gente chama, diminuindo a quantidade. Vamos fazer uma metáfora aqui com um restaurante. Vai num restaurante em que você tem 6 páginas de cardápio. Você olha para a tua mulher, vai olhando, e aí o que vai ser? Vocês vão ficar uns 15 minutos ali pensando, não sei, até que você chama o garçom, vocês já estão com fome, daí você olha para o garçom e pergunta assim, o que o senhor recomenda? O que o senhor recomenda? Ela está pedindo isso, cara, faz uma curadoria, já que você tem tanta coisa aqui, você foi prolixo, o chefe de cozinha está totalmente perdido, porque o cara faz casquinha de siri e picanha brasileira, ou seja, vocês não têm a menor ideia de qual é o foco. Então agora você, gentileza, o que está mais fresco hoje, né? O que você não tem que descongelar? Então, um bom restaurante é aquele que você chega, é uma folha de cardápio. É uma folha de cardápio, porque você vai fazer bem aquilo dali. E certamente você vai pagar melhor por aquilo dali. Então, vou fazer mais rápido, vou fazer melhor, vou fazer com mais produtividade, isso é bom para todo mundo. Então, lembrem-se sempre daquele restaurante com um monte, e cuidado para vocês não levarem isso para as empresas de vocês. Ao contrário do que muitos pensam, aumentar a quantidade de opção não está relacionado a aumentar a venda lá na ponta. Isso já se comprovou que não é uma verdade. Né? Aumento de opção, aumento de mix, não está diretamente relacionado ao aumento de lucratividade, aumento de receita, aumento de venda. Então vamos tomar muito cuidado. O que aumenta receita, o que aumenta a venda? Produtividade. Eu conseguir oferecer de maneira precisa aquilo que pessoas precisam comprar. Para isso eu preciso ter foco, preciso estudar, preciso analisar público. Se eu fizer na louca, quem faz sem planejamento vai perder muito dinheiro. Quem faz muito sem pensar, hoje cada vez pensar mais rápido, planejar mais rápido, mas precisa parar para pensar. Hein? Então aqui um case muito bom, vale a pena, eles já estão ampliando ali o pet também, já tem para o pet, o travesseirinho para você levar para o teu, né, o travesseiro móvel, para as pessoas não ficarem lá levando aquele travesseiro enorme de casa, então eles já pensaram numa narrativa muito mais interessante. Esse case de simplificação, para mim, é um dos favoritos desses últimos anos de jornada. E aqui vem corroborar e reforçar aquilo que eu falei para vocês, dessa relação de aumento de opção com a perda de foco na decisão. Isso é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, uma universidade americana, não me recordo qual, já há muitos anos, em que eles falam do paradoxo das escolhas. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar isso. Paradoxo da escolha. Quanto mais escolhas eu dou para uma pessoa, menor é o poder dela de decisão. Ok? Lembre-se sempre disso. Então, se eu der mais foco em menos opções, eu vou facilitar a escolha. Vão hoje num supermercado. Vão no corredor de pães de forma. Mulheres vão no corredor de shampoo. Eu não tenho mais esse problema.
mas a quantidade, né? Pega lá o pão de forma, integral, não integral, centeio, não centeio, com grão, 12 grãos, 6 grãos, 4 grãos, cortado, fatiado, cortado de lado, cortado de cima, num saco 300 gramas, 500 gramas, 2 quilos. É tanta coisa, é tanta opção que o cara entra na fila do pão francês. Então, ao contrário do que parece, ter esse volume gigantesco nos deixa cada vez mais e reforça aquela aceleração social que eu falei lá no início, né? Deixa a gente mais ansiosa, eu não consigo escolher, eu não quero tanta coisa assim na minha vida. E a gente vem aqui, tem muitos cases interessantes que já praticam essa coisa de reduzir, esse conceito de reduzir opções para aumentar a conversão, muito, muito interessantes. Essa rede de mercado é uma rede de mercado, uma das maiores do mundo, se eu não me engano, é a maior rede europeia de supermercados, está entrando com bastante força nos Estados Unidos agora, que é a rede Aldi, não é Audi com U do carro, né? Apesar de ser alemão, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eles nasceram no final, pós-Segunda Guerra Mundial na Alemanha, e o objetivo deles era oferecer produtos que fossem muito baratos. Muito baratos. E para garantir que produtos fossem muito baratos, eles entenderam lá atrás, em 1948, que se eles oferecerem menos produtos, eles conseguem oferecer num volume maior, ter negociações melhores e, com isso, baixar o preço. É uma lógica direta no que a gente fala de produção industrial. Então, eles criaram essa estratégia e hoje vem operando, e como eu disse, é o setor dentro do varejo alimentar, supermercados, que mais cresce no mundo. Então, eles focaram, quem entende um pouquinho aqui de mercado, hoje, a rede Aldi, o mix médio, a quantidade de produtos que eles têm, produtos dentro de um supermercado deles, é 1.400 SKUs, que a gente chama, né? 1.400, pensa, nossa, é produto pra caramba. Vai num mercado médio aqui hoje, eles têm 30 mil SKUs. 30 mil SKUs. Então, eles têm 1.400 SKUs. Então, é muito menos. Então, você pensa, pô, mas vai faltar tudo nesse mercado. É que, ao invés dele ter 10 diferentes opções de pão de forma, por exemplo, ele vai ter 2 opções de pão de forma. Ele vai ter a marca líder e ele tem a marca dele. Então, 90% das marcas que a Aldi, a rede, tem dentro dos supermercados deles, são o que a gente chama de private label, de marcas próprias. Isso garante para ele margem. Dentro do varejo, principalmente do canal alimentar, do varejo alimentar, dos supermercados, a margem é muito, muito, muito baixa. Por isso que ele tem que ter um volume muito grande para conseguir justificar. Quem tem um volume muito pequeno não consegue pagar a conta, senão o produto fica muito caro. Daí ninguém que o mercado é careiro. Significa que ele não tem um volume, ele não tem um giro interessante, ele tem que aumentar o preço do produto para conseguir justificar suas margens. Este mercado aqui, ele tem uma proposta de ser o mercado mais barato que tem na região onde ele entrar. Então, ele consegue, com produto de private label, de marca própria, já garantir margens boas para ele com custo mais baixo. Então, ele tem a marca líder e a marca dele. E todo o processo operacional garante uma agilidade muito grande em todo o processo e garante também daí uma alta satisfação dos clientes, porque comprar num supermercado desse é muito simples, é muito rápido, já que eu tenho menos opção, eu compro mais rápido, eu não preciso ficar na dúvida, esse café, lançou um café novo aqui, não sei o que lá, que tem um sabor de nozes com pecan, lançou um outro, olha o tempo que a gente perde vendo novidades. Mas o ser humano adora novidades, a gente adora novidades, em muitos momentos da vida. No momento que eu estou ali parado no supermercado fazendo compra, eu quero na maioria esmagadora das vezes, acelerar, fazer uma boa economia e ter produtos decentes para ir para casa. Então, entender o perfil de comportamento, como as pessoas reagem, não adianta eu achar como que uma pessoa se comporta indo jantar fora com a esposa num restaurante, é o mesmo comportamento que ele vai ter no supermercado. Então, entender essas idiosincrasias, as particularidades desses nichos e nos diferentes nessas categorias, nas diferentes áreas de relação humana, é fundamental para a gente chegar a essas conclusões. Então, aqui, a gente percebe ali, é uma operação muito rígida que essa rede de supermercados tem para garantir os preços baixos. Então, a gente vê aqui, para você pegar o carrinho, você tem que colocar uma moedinha, igual ao aeroporto. Eu tenho que colocar uma moedinha para destravar o carrinho. Por quê? Eu não posso deixar o carrinho solto,
Porque se eu quiser o meu dinheirinho de volta, a minha moeda de volta, eu preciso colocar de volta ali e ter minha moeda de volta. Então eu não vou deixar o carrinho solto pelo pátio, né? Hábito que nós brasileiros nunca fazemos, né? O pessoal é bem comportado, pega o carrinho e devolve no mesmo lugar que pegou. Então o que acontece? Eu tenho que fazer o quê? Para curar os mal educados de plantão e os preguiçosos de plantão, que não conseguem se indignar, andar 5 metros para colocar o carrinho de novo no lugar, a gente tem que contratar pessoas, funcionários do supermercado, que tem que resgatar os carrinhos para colocar organizadamente. Isso é você que está pagando. Você, que é o preguiçoso e mal acostumado, paga um funcionário e paga mais caro naquele mercado para ter um funcionário para recolher o teu carrinho. Nessa rede de supermercado, não. O senhor vai tirar e vai devolver, porque eu não tenho nenhum funcionário aqui, porque eu não posso pagar esse funcionário, porque senão eu vou ter que te cobrar mais caro no produto. E você vai vir aqui para comprar um produto realmente barato. Então, olha, o raciocínio operacional para que essa entrega, essa promessa que eles fazem de simplificação da jornada seja de fato factível, né? Aqui um outro slide que mostra o verso de um produto. Olha, 3 códigos de barra bem grandes. Fala, isso não é comum, né? Eu encontrar uma embalagem de um produto da Nestlé, por exemplo, com códigos assim. Não, isso é um produto deles. Como é produto deles, eles podem, eles que fazem a embalagem, então eles podem colocar código de barra bem grande. Mas para que isso, Zé? Porque quando você vai no caixa, quantas vezes você já passou no caixa e o caixa tentou digitalizar ali o código de barra, não passou, e ele tem que olhar aqueles 14 números ali e ficar digitando. Multiplique isso por 40, por 50 vezes que acontece no dia, são minutos que se perdem numa fila. Deixando o quê? Mais gente trabalhar, perde produtividade. Então, se eu colocar vários códigos de barra bem grande, eu vou ter mais chances da pessoa acertar e não dar problema na fila. Olha o pensamento macro dos caras. As caixas os produtos são repostos nas caixas de embarque. Então, o cara não precisa tirar para colocar, economiza tempo e economiza repositor. Menos funcionário, mais produtividade. O caixa, ele escaneia o produto e devolve no carrinho. Quando você passa, você é que guarda as compras, meu amigo. Não tem sacolinha, não tem nada. Por quê? As pessoas estão indo lá para ter uma experiência rápida, comprar produtos bons e baratos. O que eu vou perder? Bem, eu vou perder o meu empacotadorzinho, vou perder a sacolinha, o carinha que vai juntar o meu carrinho. Isso daí eu vou abrir mão. Daí você pensa, nossa, um mercado desse não ia dar certo. Tá louco. E olha só como é curioso, é a maior rede de supermercado hoje na Europa e é a rede que mais cresce nos Estados Unidos. Apresenta um crescimento de mais de 5% esse tipo de rede, enquanto o canal alimentar, em média, tem apresentado um crescimento próximo de 0 nos Estados Unidos. E quando a gente vai, é muito impressionante a gente analisar o comportamento do consumidor, mas quem é o consumidor que está indo lá? É aquela pessoa muito humilde? Não só aquela pessoa muito humilde que está indo economizar. A gente vê carros de luxo parados no estacionamento, Audis, Jaguares e Mercedes. Daí você pensa, pô, um cara que pode pagar um Audi, uma Mercedes, um Jaguar, por que o cara vai vir aqui se preocupar com um produto com preço barato? De novo que eu falei, qual que é entender o comportamento humano? Você acha que o cara que é rico, também tem muito dinheiro, ele gosta de perder tempo, gosta de pagar caro, e gosta de não achar as coisas com facilidade? Não. O cara tem mais dinheiro, mas ele não é idiota. Então, uma pessoa que tem um budget mais restrito e um cara que não tem restrição de budget, a expectativa de entender esse comportamento é essa experiência rápida, com custo-benefício bom, e isso o cara topa uma série de coisas aqui que muitos de nós provavelmente diriam assim, esse troço nunca vai pegar, esse negócio não vai dar certo. Bem, está dando certo há 80 anos, né? E crescendo, e crescendo. Aqui outras tentativas que as marcas estão fazendo, eu falo tentativas porque a gente não sabe quanto tempo isso pode durar, né? Um áudio, eu digo que está funcionando porque está aí desde 1948 e só cresce, né? Marcas, aqui no ponto de vista aqui, da professora Gisele, né, de arquitetura, visual merchandising, fluxograma, marcas que estão espelhando o mix. Tudo que tem deste lado da loja é exatamente igual do outro lado da loja. Você fala, pô, cara, mas não tem sentido. Tem. Ele não quer que a pessoa perca tempo navegando dentro da loja. Ele quer que as pessoas consigam, de uma maneira muito simples,
ver o que você tem oferece e conseguir ter mais tempo de envolvimento com o produto em si do que aquela coisa de ficar tomando a decisão, esse modelo, vai, fica muitas vezes 20 minutos dentro de uma loja e sai sem comprar nada porque simplesmente ficou mais indeciso do que quando comprou. Isso para mim é inconcebível. Quando eu entro numa loja, eu tenho que sair ou com muito mais conteúdo ou com o produto na mão, se eu não sair com o produto. A loja tem que gerar esse poder de conversão alto. Ela tem que dar esse conteúdo, ela tem que dar essa simplificação na jornada, né? A Amazon, quando abriu a sua livraria, ela já tinha todo o conhecimento online de anos vendendo, entendendo o comportamento digital destes compradores de livros. E quando abriu a loja física deles, entendeu que este comportamento deveria ser diferente. A primeira coisa que a Amazon fez quando abriu a loja de livros dele foi expor todos os livros de frente. Quem vai em livraria aqui sabe, vai em qualquer livraria. Eu diria que 70% dos livros são expostos de lado, na lombada. Por quê? Porque é tanto produto, é tanto livro, que eu não tenho espaço para expor tanto produto. Certo? Porque esse cara, até então, essa livraria, só tinha aquela loja. Então ele tinha que colocar todo o mix dele naquele espaço para poder vender. Então, as lojas tinham cara de depósito, era uma loja / depósito. Joga tudo lá, e só que isso nunca garantiu, como eu falei já um pouco anteriormente, numa eficácia de venda. A Amazon falou, não, eu vou abrir uma loja de livros em Nova York, ou vou abrir uma loja de livros no centro de São Paulo, eu sei o perfil de comportamento deste consumidor, desta região, porque eu tenho esses dados, né? O Analytics, eu tenho esse banco de dados online. Então, ele vai lá e fazer. Vocês que, né? Muita gente aqui certamente é dessa área de análise, eu mesmo gosto de estudar nisso, vai analisar como que é o perfil de comportamento dessas pessoas. Então, quais os livros que mais vendem nessa região? Qual é o perfil de pessoa que mais compra? Mais velho, casados, solteiros? Quais os assuntos que mais buscam? Ele já tem essa base na mão porque ele veio de um universo digital, ele tem essa plataforma. E as empresas que têm esse capital digital de dados na mão e sabem usar, está trabalhando isso de uma maneira muito diferente nos últimos anos para poder abrir lojas que tem o mix voltado para aquele perfil, para aquele grupo de pessoas que mora naquela região. Isso aumenta a eficácia daquele ponto de venda, aumenta a lucratividade por metro quadrado, porque as empresas têm praticamente certeza do que vai ser vendido, porque ela sabe o que é aquele comportamento. Antes, a gente sabia, era o gerente. Aqui o perfil vende mais isso, vende mais aquilo, vamos dar aquela ajeitada. Só que isso demorava um tempão. Aí tinha que acionar compras, aí vinha, aí chegava aqui, aí não era bem aquilo, porque mudava, o gerente não fazia uma leitura tão clara, ele não tinha dados precisos na mão. Então, hoje o mundo do dado, ele vem para nos ajudar demais a simplificar, mas eu tenho que saber interpretar esse dado. Primeiro eu tenho que saber como coletar esse dado, interpretar esse dado e poder transformar esse dado em prática. E isso daqui é um exemplo que a Amazon tem feito. Então, todos os livros nas livrarias das Amazon são expostos de frente, como é no e-commerce. Você não tem produto no e-commerce visto na lombada. Então, vai caber menos produtos. E aí vem o paradoxo, tá? Mas se couber menos produtos, eu vou vender menos? Não, você vai vender mais daqueles produtos. Então, eu estou potencializando a venda de um universo mais restrito. Isso tem se mostrado muito eficiente. Exato, porque eu sei ler e interpretar, não é no chute, não é no feeling, é baseado em cruzamento de dados. Então, a era da informação está aqui também para simplificar o nosso processo. Eles abriram um outro formato de loja, em que eles simplesmente eles reuniram numa loja todos os produtos que recebem 4 estrelas ou mais no site da Amazon. Então, parte do pressuposto que produtos que recebem 4 estrelas ou mais são produtos que têm uma boa aceitação, consequentemente já tem a sua pesquisa de mercado aí feita, em tempo real, ele separa esses produtos, filtra esses produtos e reúne todos esses produtos no mesmo lugar. O que acontece? Sucesso total de venda. Eu tenho certeza que vai vender. E é impressionante o índice de conversão nessas lojas. Então, eles conseguem reunir produtos, inclusive tem uma plaquinha que é uma mesa, produtos de categorias completamente diferentes. Um livro
de um produto, como se fosse um tablet, de uma frigideira, de um aspirador de mão da Black & Decker. O que esses produtos têm relação? Um produto não tem nada a ver com a outra. Não, qual é a relação deles? Eles são os produtos que são tendências agora aqui na região de Nova York. Então, olha que legal. Olha como é um pensamento mais complexo ao mesmo tempo, mas é muito mais simplificado por outro lado, né? Eu agrupar produtos, isso em visual merchandising muito legal, né? Pessoal aí de trade, pessoal de VM, essa capacidade de reunir, fazer essa curadoria e potencializar a exposição desse produto de uma maneira que facilite e aumente a conversão. Então, isso é VM, isso é trabalhar com essa inteligência, é unir esses dois universos. E a Amazon está fazendo um trabalho fantástico no universo físico também, não só no universo digital. Aqui um exemplo da Nike, que baseado no perfil de comportamento dos usuários do Nike Plus, aquele aplicativo da Nike, né, o Nike Plus, eles conseguiram mapear, olha lá, o comportamento do consumidor. Lembra que eu falei? Entender o nicho, o universo de pessoas, avaliar, observar o perfil do comportamento deles, o que compram, frequência que compram, quanto compram, até quando gastam, intervalo de compra, qual é a cor, modelos. Então, tudo isso é filtrado com as equipes internas, equipe de desenvolvimento de produto, as equipes comerciais, as equipes de VM, né? Tudo isso volta para dentro de casa e eles falam, maravilha, então eu vou abrir agora uma loja na Nike no bairro de Melrose, que é um bairro de Los Angeles. Então, cada vez mais a gente verá esses efeitos de lojas que são feitas e com um mix totalmente voltado para aquele micro-universo daquela região. É o que a gente chamava antigamente de mix dinâmico, né? E que ainda tem redes de lojas que não conseguem fazer um mix dinâmico de uma maneira eficiente. Então, pega uma rede de farmácia que tem numa farmácia bem mais afastada num bairro, ele tem basicamente o mesmo produto de uma farmácia que tem no centro num bairro mais nobre. Então, o cara tem uma linha de cremes da La Roche-Posay ou da Vichy, e no centro, lá no mercado de bairro, ele também tem aquilo. Eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, parece básico isso que eu estou falando, mas a gente ainda vê uma discrepância muito grande nessa gestão, tanto de pricing, de preço, quanto na gestão de mix, na gestão de padronizações, de uma maneira em que eu quero que pareça tudo que para mim facilite, ou seja, para o back-office, que a gente chama, facilite o back-office, mas complica o front-end, né? Ou seja, eu quero o máximo de facilitação interna, o que não tem nada de errado nisso, ótimo, mas isso daí gera uma facilidade para a minha pessoa lá, para o meu consumidor lá na ponta, ou eu vou complicar? Eu me lembro há alguns anos, quando eu fiz um trabalho, e tinha uma exposição de chás, né, ervas de beber, tomar, e tinha parede de exposição das ervas, e elas estavam organizadas em ordem alfabética. Então, chá que começa com A, daí chá que começa com B, enfim. Aí eu perguntei para a gerente da loja, falei, me diga uma coisa, você foi instruída a organizar, né, pela rede, pela franqueadora, você foi instruída para organizar essa parede de chás assim, de ordem alfabética, só para eu entender. Ela falou, não, a franqueadora não instruiu de maneira alguma como fazer, então a gente fez assim porque é mais fácil para os vendedores acharem o chá. Então, de novo, isso é um exemplo muito, pode parecer simplório, mas uma maneira amplificada, né? Veja o problema que vai dar. Eu pensar numa maneira que facilita o meu vendedor para achar o chá de boldo, então está em B, maravilha, que é mais chá, mas alguma pessoa vai buscar chás em ordem alfabética? Bem, hoje é terça, talvez eu queira um chá que começa com T. Terça, T, então eu quero um chá de tapioca, eu quero um chá na quarta-feira, um chá que começa com... Ninguém vai buscar um chá assim. Então, como que é? Como que é o comportamento? Para que serve? Então, não, o simples, e isso eu quero deixar claro também para vocês, todo esse meu discurso do simplificar, de deixar mais simples, não é interpretar ou fazer as coisas de maneira simplória. Simplória é aquela coisa do improviso, é superficial, é menosprezar, sem muito conhecimento. Isso é ser simplório, quase ignorante.
simplificar, fazer simples é muito difícil, é complexo fazer simples, né? Tem que estudar, tem que parar, tem que pensar, tem que analisar, tem que cruzar para conseguir, de fato, entregar uma solução que vai resolver alguma coisa, né? E cada vez o serviço tem se tornado um agente, como eu já mostrei lá atrás, muito latente, né, nesse processo de jornada. Falando de volta na Amazon aqui, a Amazon tentou simplificar a vida das pessoas, entendendo o comportamento dela. Então, se um cara, de novo, eu analiso o comportamento das pessoas no site da Amazon. Uma pessoa que vai comprar um produto de limpeza, uma ferramenta, esse cara está querendo fazer alguma coisa com isso. Vai comprar um livro, ele está querendo fazer alguma coisa com isso. Legal. Para aquela pessoa que não quer entender muito, ela simplesmente vende e encerra o relacionamento. A Amazon foi tentar entender. Calma, deixa eu entender o perfil do comportamento desse meu cliente final, para saber onde estão, o que ele está fazendo com isso que ele está comprando, e daí ele foi entender que as pessoas, elas precisam, muitas vezes elas compram essas coisas, e elas precisam usar essas coisas, elas não sabem como usar isso. Eu comprei um livro para alfabetizar uma criança, um livro de inglês, porque também meu filho precisa de um reforço, eu preciso procurar um professor particular, eu preciso de um faz-tudo aqui em casa, eu preciso procurar uma babá, eu comprei uma babá eletrônica, eu comprei alguns equipamentos, opa, deve ter nascido filho. Então, tudo isso é pensar num ecossistema mais amplo, e não simplesmente num foco, ali, num micro-universo. Eu preciso olhar o ecossistema de um nicho de pessoas. Dentro desse ecossistema, o que eu posso oferecer para você? E a Amazon, já que ela tem o hub do produto, ela passou a oferecer o hub do serviço. Então, hoje, nos Estados Unidos, se você quiser contratar um professor particular, você acessa pela Amazon. Se você quiser contratar uma empregada doméstica, você acessa pela Amazon. Eu vou buscar lá, primeiro porque eu já confio na marca, o canal é lá, eu já sei a experiência, já sou cliente, sou cadastrado, eu sou um cliente Prime, ele já tem meus dados, é simples, eu confio. Então, a lógica é de um consumo, aqui nesse ponto, mais vertical. E realmente está dando bastante certo. Essa extensão de serviço, quando ela coloca... Ela amplia os canais de contato, coloca essas caixas postais de antigamente para que a pessoa consiga ter acesso a produtos. O serviço aqui, uma rede de hotel voltado, olha lá, ele entendeu, o hotel tem um monte. Quando eu entendo as frustrações de um nicho de pessoas, de um grupo de pessoas e consigo oferecer várias soluções, eu tenho um nível de engajamento muito alto. Então, essa rede de hotel, eles perceberam que eles tinham um volume muito interessante de executivos, muitos executivos frequentam essa rede específica de hotéis, e esses executivos, a grande parcela deles tinha uma rotina de prática de exercício muito assídua. E eles pensaram, como que eu posso ajudar esse executivo que viaja muito, está sempre no avião, em hotéis, fazendo negócios, mas que não quer interromper a sua prática de exercício? Como que eu consigo melhorar a experiência dele? Como que eu consigo amplificar a experiência dele na minha rede de hotéis, entendendo essas frustrações, esses problemas? Então, eles desenvolveram um sistema muito legal voltado para esse nicho, e hoje eles são líderes absolutos em quem tem esse perfil, necessidade. Então, eu sou um executivo, eu vou viajar, eu quero ficar lá, porque eu gosto de praticar meu exercício, eu gosto de correr, né, por exemplo, não é o meu caso, e eu vou reservar um quarto e ele pode dar opção, já na reserva você quer fazer, eu quero um quarto em que tenha a esteira dentro do meu quarto, tem a bicicleta ergonômica dentro do quarto. Cheguei lá, esqueci o meu tênis e o meu calção. Eles falam, sem problema, o senhor é cliente nosso aqui, qual é o seu número? E eles entregam em parceria com a New Balance, camiseta, calção, um tênis com a palmilha, eles trocam a palmilha, higienizam o tênis, e eles emprestam, eles alugam este equipamento para que você... Fora os outros, eles têm circuitos pré-prontos, o concierge de corrida. Então, eles montaram todo um ecossistema ali e cavaram uma fidelidade muito grande nesse grupo de clientes. Redes de farmácias nos Estados Unidos, claro, tem uma outra legislação, diferente da brasileira, mas que estão ampliando os serviços de atendimento médico. Nos Estados Unidos não existe SUS, né? Não existe SUS, custa muito cara os procedimentos ali, poucas pessoas, grande parte da população não tem plano de saúde e não tem um SUS, então tem que pagar muito caro. As redes de farmácias estão criando esses hubs, esses centros para conseguir assessorar o cidadão médio comum ali
em procedimentos que não necessariamente precisam de um hospital, procedimentos mais complexos. Então, de novo, a marca entendendo e indo ao encontro desses problemas de uma maneira mais empática, para conseguir uma conexão total, né? E a IKEA, uma loja gigantesca, né? Uma versão brasileira que foi uma imitação, que é a Tokstok, né? É uma versão, uma cópia, vamos dizer assim, da IKEA. Para quem conhece, tem lojas gigantescas e que está readaptando também para ter uma jornada, lojas menores e com uma jornada muito mais simples, com muito mais conteúdo, muito mais fácil de encontrar, muito mais fácil de conectar e com uma proposta de serviço muito mais ampliada. Uma pessoa que vem te atender, já monta o teu ambiente, já escolhe, você já encomenda online, você quer pegar ali, você quer retirar depois, você já monta, já vê o preço na hora do produto, sem precisar falar com vendedor nenhum, você já testa o tecido diferente no sofá. Então, hoje as marcas estão precisando, de novo, entender como que os meus consumidores estão interagindo neste segmento, onde estão os principais problemas e como, de fato, eu preciso focar o meu investimento para resolver esses problemas. Senão, as nossas marcas só vão ficar cada vez jogando mais problema. E no pós-Covid, a gente já está começando a ver empresas que estão tentando resolver novos problemas que virão, né? Essa é uma empresa que está fazendo hortas hidropônicas dentro de casa e de apartamento. Então, você pode cultivar ali o seu alface, o seu tempero, de uma maneira, não só um vasinho, mas isso tem um vaso. Não, ele tem todo um sistema, ele é elétrico, né? Com a luz certa, com a temperatura, tudo, mas já está vindo. Então, esse é um segmento que deve aumentar bastante. As pessoas, certamente teremos, lamento dizer, mas certamente teremos outras pandemias, tão ou mais graves, menos graves, mas teremos novos fluxos disso, talvez com mais frequência. Então, pensar já em solução, como que eu consigo resolver esses problemas, né? Uma outra solução que está vindo agora é sempre voltado, veja, cidades, pouco espaço, confinamento, que soluções que começam a aparecer, né? Essa Tulu é uma marca que ela está negociando espaços dentro de grandes complexos de edifícios. Então, vamos lá, você mora num prédio enorme, sei lá, tem 2 torres, e você não tem espaço para ter uma escada, para ter Perdão, você vai dar uma festa, um jantar, você precisa de um pouco mais de cadeiras, eu preciso, às vezes, quero fazer um bolo legal, eu não tenho lugar para guardar uma batedeira maior. De fato, a gente tem visto aí, né? A arquitetura está enfrentando esse problema. Eu preciso ter equipamento e muitas vezes eu também nem posso mais pagar esse equipamento. Olha a redução que vai ter aí de salários, a quantidade de desempregos, então muita coisa muda. Essa temporalidade, ao invés de eu querer ter mais coisas, porque eu vou ter menos espaço, ter coisas vai precisar de espaço, custo, é comprar. Então, eles locam objetos. Então, você pode... Eles vão até um condomínio, negociam um espaço, eles avaliam o perfil dos condôminos, dos moradores, e montam como se fosse uma lojinha com diversos produtos, seja ali o que vocês estão vendo, ventilador, mala de viagem, cadeiras extras, mesas portáteis, câmera fotográfica, tripé, projetor, batedeira, todos elétricos portáteis, ferramenta, e você pode alugar. Então, depois você é um membro, se filia e você aluga por hora, aquilo ou por dia. Eu quero ficar com essa batedeira amanhã, que eu vou fazer uma festa lá em casa, a gente vai fazer um bolo, tudo. Enfim. Então, olha oportunidades de negócio que começam já a surgir aí durante esse fenômeno que a gente está vivendo. E aqui é uma outra empresa que está surgindo que também, para microespaços, aqui a gente vê um espaço em que de noite é cama, e daí ele isso é tudo um ambiente transformer, né, que eu chamo. Tudo digital, a cama levanta, se esconde, né, tem um design legal, consegue mimetizar bem, né, a questão das ferragens ali, e quando ele levanta, basicamente eu tenho um sofá. Então, num microespaço, hoje apartamentos aí de 40 metros quadrados, como que eu vou conseguir comportar isso? Então já começa a surgir demanda. De novo, observar lá na ponta essas dificuldades, o comportamento, como que esses nichos estão, e oferecer de fato uma solução com a minha marca que consiga ter relevância e adequação aos problemas reais. Chega de empurrar coisa,
Chega de querer produzir mais. Ninguém quer mais um produto, ninguém quer mais uma loja de sofá, ninguém quer mais uma marca de eletrodoméstico, ninguém quer mais um colchão, ninguém quer mais simplesmente um produto. A gente quer ser empresas que consigam nos entender, observar e resolver. Querer, de fato, a gente quer ver um esforço concreto de marcas que se preocupem em resolver os meus problemas. Então, professora, estamos abertos aí agora às discussões, enfim, ao que o pessoal quer dividir, quer falar, quer brigar, enfim. Ó, tivemos aqui muitas participações, eu não sei se você acompanhou aí ao mesmo tempo, mas, bom, eu sou fã, né? Você sabe disso. Então, sempre aqui fico aprendendo sempre muito. Tem aqui algumas perguntas. Uma é com... Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá bom. Eu vou colocar aqui, eu vou ver se você se dá certo para você ver aqui. Você consegue ler? Vamos lá, a Rose está perguntando aí, né? A pandemia gerou um conflito em relação ao consumo, seja de bens, serviços, incluindo notícias que é corrido por tecnologia para garantir as vendas. Muitos irão perder o mercado? Rose, o nosso mercado agora está em pânico. Quem afirmar qualquer coisa, para mim, é louco. Veja como é interessante e peculiar e muito difícil a gente conseguir fazer qualquer previsão com bastante assertividade. Ao mesmo tempo em que a gente tem presenciado mercados que estão reabrindo, que já estão passando ali, né, desse período mais grave da pandemia. Alguns mercados na Ásia, alguns mercados na Europa. A gente tem lugares que estão às moscas e a gente tem lugares que estão com fila na porta. Então a gente tem lá, outro dia deu a notícia que pessoas fazendo fila na Zara, fazendo fila na Louis Vuitton. Então você para pensar assim, cara, a gente acabou de passar por um momento grave, estamos passando, e vai durar isso ainda um bom tempo, muita gente perdendo emprego de maneira... uma crise econômica e social, um colapso de maneira muito... que vai ser difícil de retomar, vai demorar muito tempo para a gente conseguir retomar, e gente com fila na Louis Vuitton e na Zara. Olha o grau de prioridade. Então, como... assim, certamente perder mercado, muitos já estão. Tem segmentos que simplesmente vão fazer assim, implodir. Vão deixar de existir ou vão chegar num nível que eu diria assim, artesanal. Se você parar para pensar assim, o disco vinil, lembra do disco vinil? A gente escutava a música, era ele. Aí veio a fita cassete, já diminuiu. Aí veio o CD, diminuiu mais ainda. Aí veio o streaming. Aí voltou o vinil, mas num modo artesanal, jamais vai voltar no volume que era antigamente. Então ele voltou para um nível artesanal, mas não deixou de existir. Então tem muitos segmentos que vão sofrer um encolhimento muito, mas muito grande. Isso está acontecendo naturalmente. Já vinha acontecendo, Rose, no varejo físico, por exemplo. Antigamente, se eu só tenho loja para comprar coisas, tem que ter muita loja para eu poder comprar. Uma marca que tinha 500 lojas, e agora eu tenho a opção de comprar online, tenho que comprar no quiosque, tenho a opção de comprar, clica e tal. Eu preciso de 500 lojas para continuar comprando isso? Talvez eu precise de 50. Então, esse encolhimento não é o fim do varejo, é uma acomodação natural. Fazendo uma outra analogia, o cinema morreu? O cinema não morreu. O cinema era a única maneira de eu ver alguma coisa projetada, de eu ver um motion, uma animação, lá na década de 20, né? O pessoal lotava os cinemas. Não tinha TV, era cinema. Depois que veio a TV, começou a encolher. Então, a curva do cinema veio vindo e o preço veio aumentando. O cinema hoje não é um prazer ir no cinema para quem gosta de ver filme? É um prazer, mas é outra experiência. Tem até garçom dentro de cinema, certo? Então, o próprio cinema teve que se reinventar. 3D, 4D, sai cheiro, treme tudo, tem o garçom, serve pizza. Antigamente você não podia comer, lembra? Não pode comer dentro do cinema, o cara vai se incomodar com o cheiro. Daqui a pouco, eu não duvido, vai ter espeto corrido dentro do cinema. O pessoal faz refeição completa.
Então, de novo, eu tenho que me acomodar. Então, de novo, aquilo que eu falei, relevância. Então, quem que perde mercado? Vai perder muito mercado, e está perdendo muito mercado, as empresas que estavam menos preparadas para conseguir entender essa capilaridade, este novo momento. Então, empresa, a gente vem falando há mais de 10 anos em omnicanal, certo? Omnichannel, omnicanalidade, ou seja, essa pluralidade de opções para o consumidor. Eu fornecer para o consumidor melhores maneiras de relacionamento, facilidade de processo em todos os processos. E aquilo que eu te falei, tem gente que não aceita cartão de crédito. E o cara está falando de omnicanal e ainda tem gente que não aceita cartão de crédito. É só dinheiro. Então você para pensar, esse cara vai perder. Esse cara já perdeu, está perdendo. Vai acelerar cada vez mais. Então o que a gente está vendo? Isso eu posso dizer com mais ênfase. A aceleração digital é irreversível. Aquilo que antes vinha para muitos num passo 10, 15 por hora, agora é 80, 90, 100 por hora. Teve gente que colocou e-commerce de uma semana para outra no ar. Então, se o cara conseguiu colocar o e-commerce de uma semana a outra, com todas as falhas, todos os defeitos, não é o melhor formato, mas ele não já podia ter feito isso há 5 anos, e já está no nível de maturidade muito maior, mas por que não fez? Todos nós, se eu tenho uma zona de conforto, se eu estou com um emprego garantido, você não vai fazer uma despesa extra no final do mês? Vai. A hora que você reduz o salário pela metade porque a tua empresa cortou, você vai fazer a despesa extra. Só se você for um idiota. Então, está todo mundo tendo que correr agora atrás. Então, certamente, a nossa relação como consumo muda muito drasticamente num curto espaço de tempo. Então, a gente vai ter um pico agora que todo mundo vai ficar, até pelo próprio enxugamento da economia como um todo. Está todo mundo com menos dinheiro, mais receoso. Não sei o que vai acontecer. Se eu tenho um futuro cada vez menos incerto, eu tendo a poupar mais. Ótimo, espero que de fato as pessoas venham a poupar mais. Eu acho que tem muita coisa boa que vai sair disso. Né? As pessoas terem mais consciência de capital de giro. As empresas perceberam que não tinham noção do que era capital de giro. Tem empresas que tinham capital de giro para aguentar uma semana. Não é capital de giro. E o capital de giro pessoal. Porque, gastava ali, comprava aquele último celular, fazia aquela viagenzinha, vou almoçar fora, vou jantar fora, de repente vê ali, o cara olha e fala, cara, cadê minha poupança? Eu não consigo aguentar. Se tivesse poupado melhor, porque a gente nunca viu um colapso acontecer de uma maneira tão grave. Então, isso eu tenho a esperança que traga frutos muito positivos nesse ponto de vista, assim, até uma programação pessoal, uma nova análise do que de fato eu preciso. Eu mereço, né? Tem aquelas assim, eu posso, eu mereço, eu preciso, né? Dos educadores econômicos aí. Então, isso para mim vai ser uma grande adaptação. E ao mesmo tempo, Rose, tem fila na Louis Vuitton e na Zara. Prioridade zero na vida de uma pessoa, né? Com todo o perdão, a Louis Vuitton, a Zara, nada contra as marcas, mas qual que é a prioridade de eu voltar correndo e fazer fila para comprar um produto da Zara? Não faz sentido. Então, a cabeça do ser humano, ela é difícil de acompanhar. Né? É difícil de acompanhar. Então, por isso que tem que ter um olhar claro, não adianta pasteurizar qualquer observação. Isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Pasteurizar, que daí é deixar de uma maneira muito simplória a observação. Né? Cuidado com esta pasteurização e com como a gente vai fazer a curadoria dos conteúdos que vocês estão absorvendo, né? Cruzar esses conteúdos, fazer interpretação e observar os micromovimentos do ser humano vão nos mostrando possíveis caminhos aí para frente. Eu vou colocar aqui mais 2 perguntas, né? Porque a gente já extrapolou aqui o tempo, mas eu não queria deixar. Né, que sim, eu falo. Tem uma pergunta aqui que até gerou outros comentários. Vou colocar aqui para você. Que já que falamos em cartão de crédito, questões econômicas, e aqui o Éder fala que sentiu falta do assunto em serviços bancários, por ser muito complexo e não são muito atrativos, né? Então, como simplificar a venda desses produtos para os clientes? Você tem alguma sugestão para dar para o Éder?
Parta do pressuposto que todo segmento, Éder, ele tem seus paradigmas, né? Tem as suas barreiras, muitos deles têm... As barreiras e os paradigmas são dos mais diversos níveis. Coisas que nos impedem de poder fazer algumas mudanças. Existem paradigmas que basicamente são daquele... é verdade, por que nunca ninguém pensou nisso? E outros são porque, de fato, não dá para ser feito, como barreiras legislatórias, né? Tem uma lei, eu não posso fazer tal coisa porque tem uma lei. Ou eu entro com um lobby para tentar adaptar e mudar leis, mas isso a gente vê muita coisa acontecendo, ou muitas vezes o movimento é o contrário, né? Um Uber entrou mudando uma visão e muitas leis começam a ser adaptadas porque observou-se que o movimento foi ao contrário. Então, imagine, uma plataforma, um serviço, consegue ter uma força de mudar leis para conseguir acomodar uma nova realidade e criar novos paradigmas. Então, paradigmas trabalhistas, paradigmas tributários, então tudo isso são barreiras evitar que a gente tenha ideias para simplificar. Mas vamos lá. Pega um próprio Nubank, né? Um Nubank. Olha aí um exemplo. Ele simplificou tanto que o Itaú foi lá e comprou um cara, né? Pega uma XP, simplifica tanto que vai lá o Itaú e compra um cara. Então, pega isso em investimento. Olha como é complexo você falar para uma pessoa que não está nessa sintonia, aquele cara que quer ficar operando ali. Então chega um cara que fala, bicho, eu consigo simplificar essa vida para você, eu consigo traduzir com uma linguagem, desmistificar muita coisa e transformar isso num canal mais agradável e palatável para você. O cara explode, vai lá alguém e compra. Então, a quantidade de empresas dentro desse segmento, dentro de serviço bancário, e mesmo dentro de seguros, a evolução que houve nas plataformas de seguro, por exemplo, que é um serviço bancário, de empurrar as coisas, primeiro que as pessoas, elas não entendem o que estão fazendo. Elas não entendem, é complexo realmente demais, mas é culpa do segmento. O segmento explica de uma maneira complexa, porque muitas vezes, ele quer complicar aquilo para que você não entenda o que você está comprando, para você comprar. Acabou essa era, acabou, começa a desmontar. Aquela verborragia, aquele vendedor, aquele blá, 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 fala um monte de palavras bonitas, chega no final e fala, eu não entendi. Deixa eu tentar procurar um pouco mais de conteúdo. Como antigamente tinha pouco conteúdo a ser buscado, hoje em dia você joga a palavra lá na internet, tem um monte de gente falando e pessoas tentando simplificar. Então, tem muita coisa a ser feita em todos os segmentos, não só no bancário, segmentos que exigem um nível de complexidade teórica para você explicar uma coisa, exige muito mais transparência de canal, exige muito mais qualificação de quem fala, e sempre com essa premissa, né, o foco do vendedor, o foco dos serviços bancários, e ainda são, né, eu não sei se você de fato é do serviço bancário, mas e próprias as telecoms, tem um monte aí ainda que impera num serviço de péssima qualidade, faz questão de não atender bem, porque simplesmente querem girar o dinheiro. Basicamente, o segmento bancário era isso. Tenho colegas que ainda trabalham no segmento bancário e me falavam. O gerente ia lá empurrando, abrindo conta, vendendo tudo que podia para bater a meta no final do mês, fazendo promessas, e daí chega lá, vira o mês, ele não dá atenção nenhuma, daí ele vai cancelando conta, para ele não interessa, eu bati minha meta. Aquela agenda daquele capitalismo, e eu sou um capitalista, mas aquele capitalismo exacerbado, completamente prostituído, agressivo, canibal, aquela coisa que está voltada simplesmente para lucro, 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 lucro. Então, bancos, os caras que mais geram lucro, e são os caras em que menos estão preocupados em, de fato, conseguir um engajamento mais real. O que ele está querendo de solução é para ele diminuir o custo dele. Então, tem muita culpa aí do segmento de fato não querer simplificar as coisas. E eles começaram a querer simplificar as coisas quando eles começaram a aumentar os custos. Então, eu não quero mais gente nas agências. É para facilitar a sua vida, ser atendido online. Não, é para diminuir custo de agência mesmo, para poder mandar a gente embora, para poder não ter gente lá, o velhinho na fila, para poder ter que ficar dando explicação para o cara. Só que daí o cara cria um péssimo serviço. Um péssimo serviço o cara cria. Vai entrar no site
de plataforma de banca. Vai tentar falar com um cara ali no chat. Vai ligar para um 0800. Não, eu tenho canais. Tem canais, mas seus canais são horrorosos, meu amigo. Então, hoje, coisas mais simples do que a de você atender um cara sem precisar passar por 9 botões diferentes, isso, para mim, é simplificação de jornada. Então, você faz assim, é muito complexo? É complexo porque o segmento faz questão de ser complexo. Não faz muitos esforços em querer, de fato, encarar o consumidor de maneira empática. Então, eu coloco aí, não a culpa no usuário, mas a culpa no próprio segmento. Os próprios segmentos, o próprio varejista físico é culpado por estar fechando muita loja. O cara não consegue ter um sistema integrado, né, Gi? O cara não tem um sistema integrado. Aí o Omnichannel, aí ele tem que fazer o seu papel, né, de uma maneira bem integrada mesmo. E o cara não faz porque não quis investir no sistema, porque não se preocupava com isso, sonegava fiscalmente, cada CNPJ, cada loja é um CNPJ diferente. Então, de novo, então ele complicou a vida lá na ponta porque ele quis criar uma complicação por motivos financeiros e daí gerou um negócio que é uma marca que daí se torna irrelevante. Essas marcas hoje são as marcas irrelevantes. E para finalizar, já fazendo aqui agora o merchandising, então, né, dos cursos de pós-graduação em arquitetura, design, quero convidar todo mundo aqui que assistiu, entrar lá, conhecer os nossos cursos. Temos aí 10 cursos na área de arquitetura, design, tecnologia. E quero te convidar, então, para conhecer os cursos. Entra lá no site, entra também nas nossas plataformas digitais. E para falar, então, arquitetura, né, Zé, você mostrou aqui várias lojas, vários espaços físicos, em que se reduz também essa jornada. Inclusive, você falou, né, numa loja em que tem os mesmos produtos de um lado e do outro, justamente para simplificar a jornada do usuário, né, para ele permanecer menos tempo ou permanecer mais tempo focado no produto. Aí a pergunta que eu gostaria de te fazer é o seguinte: entendendo que, agora pegando o gancho lá no começo da live, na importância da interdisciplinaridade ou em integrar vários profissionais no mesmo projeto, como que você enxerga hoje no mercado? Qual que é a maior dificuldade são os profissionais dessas áreas de arquitetura ou design, ou são os gestores de entender que precisa dessa simplificação? Porque, claro, essa questão de entender o comportamento é fato que todos precisam compreender. Mas como que você acha que poderia integrar melhor esses profissionais? Será que parte-se desse gestor, do entendimento desse gestor, ou parte-se dos profissionais que trabalham nessa área, ou, né? Porque claro, a gente, de uma maneira ou de outra, a gente precisa resolver isso, né? Para atender esse cliente. A culpa, vamos dizer assim, ou se não estamos falando de culpa, vamos dizer assim, né? Nunca solução, né? Nunca é um lado, né? Solução. Nunca é um lado. Igual a gente fala, uma briga de casal, você precisa de dois para brigar, né? Então, eu diria que o reflexo dos profissionais, dos clientes, o perfil do funcional dos clientes, ou a maneira como eles se comportam, é um reflexo de como as empresas de serviço se organizam, certo? Então, se nós, prestadores de serviço, vendemos algo que pode parecer, como eu volto lá, né, no simplório, esse cara vai achar que ele pode comprar algo de uma maneira sem uma integração, sem uma devida contextualização. E hoje, infelizmente, dentro dessas áreas, principalmente design e arquitetura, muito se compra pela uma execução estética, né? Uma execução ali é uma operacionalização de uma materialização de uma coisa que o cara não sabe fazer. Eu preciso de alguém para fazer um detalhamento, eu preciso de alguém para juntar essas coisinhas ali, porque eu já tenho a ideia, eu já tenho... falta muito para os profissionais desse lado do balcão, designers, arquitetos, falando especificamente desses dois universos, de profissionais realmente focados no planejamento de negócio, que eu falo assim, de business.
Sabe, entender do ferramental da sua atividade é uma coisa, você ser um bom arquiteto com referências, entender de materiais, equilíbrio, história da arte e todos os compostos para te fazer um bom arquiteto, no ponto de vista de conceito de antropologia, materialização, tipografia, teoria das cores, e, né, dentro desse universo, dessas áreas, ou seja, um publicitário e tal, show de bola, você tem que ter, legal, maravilha. E o que mais? O senhor vai projetar ambientes para quem? O senhor vai principalmente para a área comercial que a gente está falando aqui, né? Se eu não entender de números, como que eu vou projetar um ambiente? Eu estou fazendo um ambiente para pessoas e para gerar resultado. Então, é assustadora a quantidade de projetos que a gente vê no dia a dia sem embasamento algum. Em preocupação em venda. Calma, então eu estou fazendo um negócio que tem o objetivo de vender, é uma loja, não é um centro de convivência, né? É um centro de convivência, as pessoas vão lá e não fazem nada, não tem que fazer nada, é só ficar lá sentado, tem que ter a ergonomia da cadeira, legal, tá. Não, para que as pessoas estão vindo aqui? Para gerar venda, para gerar conversão, o cara tem que ver o produto, tem que entender, tem que ajudar o vendedor, tem que conseguir acomodar o produto, tem que ter luz adequada, tem que destacar isso daqui, tem que ter um lugar onde vai fixar uma informação para ele, o cara vai grudar um cartaz com durex. É raro de ver um projeto de arquitetura de varejo em que o arquiteto consiga pensar em comunicação. Comunicação não tem. Aí o que acontece? No dia que inaugura a loja, no final do dia já tem um cartaz grudado com durex na prateleira. Porque o arquiteto não conseguiu pensar, não, tá louco, o cartaz vai poluir o meu móvel. O cartaz vai deixar o meu móvel... Seu móvel? O meu projeto vai ficar feio. Seu projeto? Ué, não sabia que o senhor era o dono da loja também? Está fazendo a loja para você mesmo, é o seu projeto. O senhor está fazendo uma loja, para o consumidor daquela marca ver o produto, visualizar o produto, entender o que ele está fazendo, dar um apoio para o vendedor vender esse produto e, no final, ele conseguir gerar lucratividade para o dono da loja que está vendendo. Então, ele tem que agradar o dono da loja, facilitar a vida do funcionário, que vai ganhar mais dinheiro de comissão, e facilitar a compreensão e a jornada, melhorar a experiência e a relevância daquela marca para o consumidor final. Então, o arquiteto, o designer, o comunicador, o planejador que não entende que esta é a função dele, ele vai continuar falando do meu projeto, do meu cartaz, da minha marca, e daí eu quero colocar esse profissional de lado, Gi. Eu não quero. Este profissional, para mim, é irrelevante. O profissional precisa ter a compreensão do objetivo dele, do papel claro dele nesse processo. E se ele tiver esse papel claro, ele vai começar a vender e a se preparar melhor, e o cara que estiver lá na ponta vai qualificar. Então, essa é uma cadeia. Né? É um círculo virtuoso que a gente gosta de chamar. Né? Se eu melhorar a minha entrega como profissional, se eu mostrar que de fato não é tão simplório fazer a minha entrega, esse cara lá da Pronto, se ele escutar 1, 2, 3, se ele escutar de todas as empresas que ele abordar que esse é o processo, o que ele vai começar a fazer? Acreditar que esse é o processo. Se sempre no meio do caminho houver 80% do mercado falando que não precisa fazer assim, a gente não tem um mercado construído de maneira adequada. Então, primeira coisa que eu digo para todo mundo que está assistindo e está especificamente nessas áreas, além de vocês serem excelentes profissionais técnicos das áreas, entender de cor, de luz, de blá, tem que ir para a feira de Milão, tem blá, 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 show de bola. Vocês têm que ser profissionais, se vocês forem voltados para o trabalho que não é arte, galeria de arte, forem voltados para o trabalho de business, negócio, vocês têm que entender de negócio. Vocês têm que entender o que é marketing, vocês têm que entender o que é uma curva de vendas, vocês têm que entender o que... mas aonde que isso influencia? Projetar coisas para o ambiente é exatamente isso, pegando especificamente. Outra vez, né, um tempo atrás, a gente foi analisar como que está se comportando essa loja. Eu preciso analisar para comportar essa loja, como que os produtos são vendidos nessa loja. Como que, assim, uma das etapas básicas. Então, você olha lá, uma curva de vendas qual é a quantidade desse produto que é vendendo, por categoria. Daí você olha lá, um determinado produto tinha 4% do volume de venda daquela loja. 4% do volume de venda. Aí, quando eu fui medir o espaço que aquele produto ocupava na loja, ocupava 15% da loja, do ambiente de venda, era voltado para um produto que representava
4% de venda e estava na relação dos piores produtos em margem. Eu falo, então, eu não estou entendendo. Eu estou dando grande destaque para um produto que tem pouca relevância na minha loja. Aí vem aquele paradoxo da escolha que eu falei. Será, então, que não é melhor eu reprojetar essa loja, redistribuição de fluxo, planograma, pensando que é melhor eu potencializar um produto que eu tenho boa margem de venda, ou seja, eu tenho mais lucratividade se eu vendo esse produto, e ele é mais, eu consigo vender mais se eu der mais espaço? Maravilha, vou fazer isso. Aí você fala um discurso tão básico como esse, e nem o dono da loja faz um raciocínio desse. Nem o gerente da loja faz um raciocínio desse. Nem o relacionamento, nem o arquiteto, a empresa de design, a agência de propaganda, está todo mundo pensando nos seus micro-universos, que é importante ser especialista no seu micro-universo, mas como diz o Alan aqui, é pensamento macro, pensando no ecossistema. Pensem nisso, para que eu estou fazendo esse projeto? Qual que é o objetivo final? Tem que vender mais? Como que eu vou fazer isso vender mais? Que se dane. Se ele é, vou falar um sacrilégio, se é a Rosinha, se é a última tendência da Feira de Milão. Essa última tendência da Feira de Milão, ela é pertinente para essa marca? Tem a ver com essa marca? Vai fazer vender mais? Como que isso pode ser adaptado para essa realidade? Outra coisa que eu tenho visto muito, vai no shopping, todo mundo que volta da Feira de Milão, no ano seguinte você vê um monte de loja, tudo igual. Todas as lojas têm os mesmos materiais que viram na última Feira de Milão. Arquitetonicamente, bonito. Do ponto de vista de marca, zero identidade, zero. Uma marca igual a outra. Isso não é estar na onda, na crista da tendência. Isso é você pegar uma coisa e achar que a moda, uma blusa agora está vermelha, também coloca na tua marca, coloca na loja. Então, até porque aquela questão daí da experiência da marca, o cliente não vai ter, né? Porque ele vai ter que experiência de marca, né? Que memória que ele vai levar para casa? Nada. Nenhuma. Então, um arquiteto que projeta a loja, que não tem profundos conhecimentos de branding, para mim é irrelevante. Ele vai vender um projeto arquitetônico. Então, isso que seria interessante, sempre vocês aí que estão ouvindo, terem esse conhecimento, sempre foquem no objetivo macro para quem está fazendo e adquiram as experiências micro ali, né? Então, não se dissociem desses universos, senão vocês como profissionais também vão ser irrelevantes. E daí os profissionais não vão querer que vocês existam mais, né? E aí se faz a necessidade cada vez mais do profissional, né? E aí o gestor, o empresário, ele vai buscar cada vez mais esse profissional, ele vai ver a necessidade desse profissional, né? Como o todo, e não só naquele detalhamento específico, né? Sim, eu não quero mais falar com 40 pessoas diferentes, né? Não que o cara esteja... Veja, não é que eu não estou dizendo que o cara tem que ser super-homem, né? Super-homem. Não, mas ele tem que entender o contexto, né? Parte que ele tem que entender. Eu preciso saber que isso existe. Isso é importante, precisa estar. Agora eu preciso dos maiores especialistas nessa área. Deixa eu puxar e congregar equipes especialistas, mas quem está conduzindo esse projeto, né? Uhum, exatamente. O Emerson está falando aqui, comunicação visual para arquitetos. Para mim é unha e carne. Não sei se ele está questionando que deveria ter, se ele não entendi necessariamente o comentário, mas sim, comunicação visual, visual merchandising, branding, noções macro de estratégia de comunicação. De novo, vai lá, pega assim, você é um arquiteto que projeta a loja, você tem que entender mais do funcionamento do varejo. Como que o varejo opera, quais são as particularidades, né? E assim acontece em outras áreas, né, da arquitetura, assim como nos espaços corporativos, nos espaços a gente tem que entrar, né? Tem que dar alma, como se eu sempre, quando estou na sala de aula, vou dar aula, eu falo assim, né, que a empatia, que foi um dos itens que você comentou na live, o empatia é você se colocar não só no lugar do cliente, você se coloca no lugar de tudo, né? Agora eu vou me colocar no lugar do cliente, agora eu vou me colocar no lugar, eu até brinco, né? Que se coloca no lugar da luminária, se coloca no lugar do produto, se coloca no lugar, vai se colocando,
né? Se coloca no lugar de tudo para fazer essa análise, porque muitas vezes o que acontece? Se vai direto no projeto. E não, e essa parte do briefing, da análise, do diagnóstico, ela é muito importante, porque ela que vai embasar e vai argumentar todo o projeto. Né? Uma coisa que a gente aprende, né, Gi, ao longo dos... Essa etapa, às vezes, ela é suprimida e ela é a mais importante. Né? Ao longo dos anos, a gente aprende nos projetos a odiar uma palavra que é assim, mas isso vai ficar feio. Mas isso vai ficar feio? Não, tem que tirar isso daqui, porque isso aqui vai tirar feio. Tá, mas é útil? É útil. Não tem uma maneira de você deixar isso bonito? Ou esteticamente mais agradável? Não coloca isso aí que fica feio. Cara, mas o que é o feio? Volta lá, né? O Platão falava, né? Beleza é o que funciona. Não era isso que ele falava? Então, olha lá, o cara lá, 3.000 anos atrás, falava beleza é o que funciona. Então, ali ele já estava falando em relevância. Quantas vezes, pega um exemplo aqui, né? Às vezes eu invoco com alguns arquitetos, os arquitetos que me perdoem, não é? Não mas, sou eu no caso, né? Vou deixar claro. A gente viaja bastante, tá lá. Fica num hotel que foi recém-feito, recém-reformado. Esses tempos aconteceu comigo. Aí eu fui carregar o meu celular, porque ninguém faz isso, né? Carregar celular hoje em dia, né? A gente está falando em 1978, né? Então, em 2020, eu vou fiquei num hotel, onde um hotel novo, recém-construído, e eu fui procurar onde que estava a entrada USB em cima do balcão para eu colocar o meu carregador. Estava atrás da cama, a tomada. Embaixo do armário estava a outra. Calma, daí eu penso assim, será que o arquiteto tem celular? Às vezes eu fico pensando, às vezes eu acho que o arquiteto, o decorador, ou não sei se teve um arquiteto, será que o cara ele é desse universo? Às vezes eu acho que quem projeta esses lugares é uma raça alienígena, que se comunica com telepatia. O cara não carrega celular, o cara não usa tomada, ele não ajeita um bidê de cabeceira, ele não é... O banheiro, o troço é do outro lado, fala assim, de novo, eu acho que essa pessoa não é humana. É isso que você falou da empatia, né? A empatia é sentir junto, que é diferente de simpatia. Simpatia, quando alguém fala assim, nossa, eu perdi o emprego, você fala, puxa, que pena. Você está sendo simpático com o cara, porque antipático será, o problema é teu. Isso é antipático. Simpatia é que pena. E o empático fala, sério? Você está precisando de ajuda? Você me manda teu currículo, eu tenho uns conhecidos aqui que eu posso te ajudar. Como é que você está? Você está conseguindo sobreviver? Eu tenho um troço aqui, você precisa do meu carro emprestado para fazer alguma coisa ali. O empático, ele sente a dor junto da pessoa. Então, isso que você falou de sentir as dores de viver junto, esse é o conceito. Então, sejamos como profissionais empáticos, o empático, ele desce do salto, né? Que tem muito aquele salto que a gente estava falando das questões estéticas, né? Meu projeto vai ficar feio, mas desça do salto e seja empático. Porque esse cara lá na ponta, ele quer que um problema seja resolvido. O teu desafio é deixar isso agradável aos olhos. Até porque se não resolver ali na hora, depois o cara vai colocar o cartaz. O cara vai fazer. Ele vai puxar a cama. Pior. Ele vai puxar a cama, vai fazer um gato, vai estragar o móvel, o ser humano vai dar um jeito. Você não vai estar lá para resolver. Não então é melhor já resolver. E daí o cara fala, não, é experiência. Então, gente, eu quero que vocês desmistifiquem muito essa palavra que ficou mal usada. Experiência. Experiência. Se não tiver um show ao vivo, dentro da loja não é uma experiência. Se não tiver um raio de um espaço, eu tenho um ódio dessa expressão do espaço instagramável. Se não tiver alguma coisa para tirar uma foto e postar no Instagram, não é experiência. O consumidor, nós queremos coisas simples. Faça o simples funcionar. Faça o simples funcionar. Fazendo o simples funcionar vai ser a maior experiência que você vai dar para qualquer pessoa na tua vida. Seja no relacionamento pessoal ou no relacionamento de marcas. Faça o que supostamente tem que funcionar. Dar certo. Gente, vai ser a experiência da vida. Muito, muito, muito obrigada. Agradeço demais sua participação. Agradeço todas as participações, todas.
Então, fiquem atentos, porque sempre temos aqui convidados especiais, como o Zé Henrique, e quero te convidar também, Zé, fique à vontade, quando você quiser, as portas estão abertas. Agradeço, muito obrigado pelos comentários de todos aí. A gente já se estendeu, estamos há 2 horas conversando, mas, como diria o outro, é melhor fazer isso do que ver novela, né? Ou ver notícia ruim. Então, ou Não, quantos morreram hoje? Eu não quero saber quantos morreram hoje. E assim a gente tem hora para começar, não tem hora para terminar, e vamos que vamos, porque a ideia é avançar, é evoluir, né? É isso daí, olha aí os comentários muito relevantes aí. Que bacana, gente. Fica então aí o meu e-mail também, a Gi pode passar, eu passei no final da apresentação, o programa vai ficar gravado, então meu canal está aberto, fico à disposição para a gente evoluir nessa vida, tá bom? Obrigada, abração a todos, boa semana e até a próxima.